Rafael Collin. Boa tarde, meus amigos. Está no ar o Sala de Domingo. 2 horas de debate, vamos até às 3 horas. Falando bastante do jogo do Grêmio ontem contra o Esportivo, falando bastante de Inter e Ipiranga hoje à noite com transmissão da Gaúcha e também dos demais jogos do Campeonato Gaúcho, entre outros assuntos. O Sala de Domingo tem um oferecimento de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Ao longo do Sala de Domingo também vamos escolher o lance da rodada. Os convidados já podem ir pensando aí, os ouvintes também, mandando mensagens para 996995218 e também no meu Instagram, @rafael.collin. Qual será que foi o lance da rodada? Alô, Leonardo Oliveira, boa tarde. Um domingo em que a gente teve a gurizada do Grêmio mostrando serviço, dando as caras em Bento Gonçalves, e teremos no domingo não a gurizada do Inter, mas a primeira ideia, o primeiro esboço do Inter do Miguel Ramírez, Collin. Ah, é verdade. Então é gurizada para tudo que é lado, né? E a gente vai avaliar, se possível, a gente tem 2 horas de debate, jogador por jogador aí, ou quase todos eles, ou os mais comentados até o momento, enfim. Vamos falar bastante desses jovens que são o futuro da dupla Grenal. Você, repito, pode mandar mensagem no 996995218 e também no Instagram, @rafael.collin. Quem mais está com a gente aqui? Diogo Olivier. Boa tarde, Diogo. E o teu destaque de abertura? Boa tarde, Collin, a você que nos dá o privilégio da audiência na Rádio Gaúcha. Dentro da ideia de que o gauchão é eliminatório, né? Quer dizer, o que não funciona, tu coloca no fim da fila ou até descarta, e o que funciona, coloca ali um asterisco e continua testando. Dentro dessa lógica, a primeira amostragem do Grêmio, com muitos jogadores da base, indicou mais coisas, mais elementos para o Renato pensar do que no caso do Inter. E os representantes da dupla Grenal no debate de hoje, o Lelê, torcedor do Inter, o Alex Bagé, torcedor do Grêmio. Alô, Lelê, qual é a tua expectativa para Inter e Ipiranga e o teu destaque de abertura? Boa tarde. Boa tarde, Collin, boa tarde, colegas, boa tarde, audiência da Rádio Gaúcha. A expectativa é de começar a ver, né, como o Léo disse ali, essa ideia, né? Claro, a gente não vai conseguir ver praticamente nada ainda do que o Miguel Ramírez vai implementar, mas é curiosidade em ver esses jogadores, o que eles vão apresentar, porque eles vão pro terceiro treinador, né? E sendo que os outros 2 treinadores que tiveram esse grupo na mão fizeram bons trabalhos, atingiram bons resultados, né? Então a gente espera, a torcida colorada espera bons resultados também desse trabalho novo do Miguel Ramírez e começar a ver, né, dentro do campo o que está sendo, o que vai ser modificado do que a gente viu do time que encerrou a temporada sendo vice-campeão brasileiro. Completando o nosso time de debatedores hoje no Sala, Alex Bagé. E aí, Bagé, tudo certo? Boa tarde, tem o destaque de abertura. Fala, Collin, muito boa tarde, abraço em todos os colegas aí, também toda a audiência da Rádio Gaúcha. Eu fiquei muito feliz e quero trazer isso para o meu destaque inicial com o jogo de ontem, independentemente da competição, não importa que o adversário era mais fraco, eu quero me apegar pelo menos à parte boa, que foi vários e vários meninos, que eu particularmente gosto muito de categoria de base, então já conheço todos há algum tempo, mas alguns parece que mostrando para o Renato, porque eu penso que o Renato não tenha visto ainda o Lucas Araújo jogar, ou não tivesse visto, quem sabe, o Léo Chu, que foi emprestado, e que bom que ele ganhou experiência lá no Ceará. O Wanderson, a cada dia que ele entra em campo,
ele mostra que ele tem uma tranquilidade, que ele tem futebol, que ele sabe bater na bola, e ele só traz memórias positivas ao torcedor do Grêmio. O Breno não foi tão exigido, mas quando foi exigido demonstrou segurança e algumas atitudes que dentro de campo os cascudos, por exemplo, o Paulo Vitor e também o Vanderlei, não tinham esse tipo de atitude. O Guilherme Azevedo jogando solto. Então eu gostei muito do que vi. O Juan ganhando mais minutos em campo, o zagueiro que também é um jogador acima da média. Então meu destaque é a chance dada para os meninos, e tomara, Colin, que não seja só no momento da necessidade em função de ter que dar folga para os cascudos. Tomara que o Grêmio dê mais oportunidade para esses garotos aí. Bom, eu disse de manhã no Domingo Sport Show que no Sala o pessoal estaria na sobremesa ouvindo o nosso debate. Que nada. Eu tô recebendo mais foto de churrasco agora do que no Domingo Sport Show. Olha aqui, ó, o Luciano Leal Barbosa. Ele manda mensagem aqui, ó, com foto, inclusive, pra provocar, né? E aí ele diz assim: manda um abraço pro meu compadre Oberdan, que tá assando uma ovelha no interior de Canguçu. Oberdan em homenagem ao grande jogador gremista. Abraço, Luciano de São Leopoldo. O Gerson Fábio Holtz, ouvinte assíduo de Nova Petrópolis, ele não só manda o churrasquinho dele aqui, que dá até pra ver, ó, coraçãozinho, costela, ripa e a cervejinha também acompanhando, né? O Gerson Fábio Holtz. E o nosso colega lá da TV, o Jackson Stefani, ouvindo o amigo e preparando o assado de domingo. Então, enquanto a galera prepara aí o assado, né? Faz o almoço, vamos para as teses, gurizada. Vamos começar pelo desempenho do Grêmio contra o Esportivo. O que vocês acharam? O Breno realmente tem que ganhar confiança, ser o goleiro titular a partir de agora, já que os outros dois mais veteranos não deram conta do recado nos últimos jogos. E a partir do Breno, vamos avançando aí para os outros atletas. Quem começa? Eu posso começar aqui, Colin. Fala, Léo. Gostei muito de ver o Grêmio jogar e fica diferente quando o Grêmio rejuvenesce o time. Fica diferente, o time do Grêmio fica com outra cara. E aí a gente percebe, e claro que se há uma perda técnica em uma outra posição, há um ganho de velocidade, de agilidade, de transição mais rápida, de fôlego, de energia. O time do Grêmio muda a figura quando joga com os garotos, né? Quando coloca gente mais jovem. Isso já havia sido assim no jogo contra o Bragantino, que a gente comentou para a Gaúcha, no jogo do Brasil de Pelotas, né? Por quê? Porque o time do Grêmio, aquele da ideia do jogo de toque, mais clássico, de ter posse de bola, aquele time envelheceu e perdeu velocidade. Hoje o time do Grêmio é um time lento, né? Então, o que se viu em Bento, além dessa velocidade, dessa transição mais rápida, a gente conseguiu ver alguns valores que precisam ser melhor analisados, né? E me parece que foi algo assim como um chacoalhão no Renato, um tapa no Renato, né? Porque o Breno não pode estar atrás do Paulo Vitor e do Júlio César, para dizer o mínimo. O Breno não jogou contra o Bragantino. O Júlio César jogou e no dia seguinte chegou para limpar o armário na arena. Estava se despedindo. Ora, jogou para dar tchau. Breno? Exato. Entendeu? O Lucas Araújo somado não tem 20 minutos com a camisa do Grêmio no principal. Ele tem 3 jogos e os 3 entrando no final. Contra a Católica ele entrou aos 45 do segundo tempo. E esse jogador, eu não sei se ele joga tudo que ele jogou naquele pequeno intervalo ali. A gente tem que levar em conta que é o gauchão, que os adversários têm um nível técnico menor. Mas a pequena amostragem dele indica que ele precisa ser melhor observado. Será que o Lucas Araújo, que há uma observação a ser feita pelo porte físico dele, de que ele não consegue fazer o área-área, ele é um volante de uma característica diferente dessa forma que o Grêmio criou, né, de Mateuzinho, de Darlan, de Arthur mais lá atrás. Mas o Lucas Araújo não perde muito em mobilidade pro Lucas Silva. Será que o Lucas Silva não está jogando muito mais na grife? Então, assim, há uma revisão que o Grêmio fez nesse projeto para 21 de aproveitamento maior dos garotos. E os garotos estão mostrando que até semana retrasada havia um critério que era injusto de aproveitamento dessa meninada.
e eu acho que agora o Grêmio consegue corrigir. Mas, Léo, o presidente Romildo recentemente deu uma entrevista, eu gostei muito de uma parte da entrevista que ele diz o seguinte, que o Grêmio é um clube formador, o centro, recentemente inaugurado lá, o centro de treinamento do presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, ele é uma referência não para níveis de Brasil, mas para níveis de mundo. Ele tem toda uma estrutura de base incomparável. Ninguém vai chegar e dizer, esse aqui é melhor. Não, ele pode ser igual, dificilmente ele vai ser melhor. Tamanho foi um investimento que o Grêmio conseguiu fazer a partir da venda de um menino revelado no Grêmio, que foi o TT. Com o dinheiro do TT, parte daquele dinheiro do TT, um menino que foi revelado e que sequer jogou no time profissional do Grêmio. E ele deixou para os cofres do Grêmio limpos 10 milhões de euros. Fora os percentuais aí futuros de possíveis negociações. Então, tem algumas coisas, por exemplo, essa fábrica de volantes citada pelo Léo, o Lucas Araújo e o Fernando Henrique, o Fernandinho, eles são um pouco diferentes. Eles não são estilo Arthur, eles não são estilo Matheus. Talvez estilo esses dois jogadores citados, condutores de bola, o próprio Darlan é assim, por vezes. Tem na base do Grêmio um menino chamado Bitelo, que também é volante, que também é um condutor. Agora o Fernando Henrique, o Lucas Araújo, eles são jogadores de mais contenção. O Fernando Henrique até tem uma bola longa de mais qualidade em relação, por exemplo, ao Lucas Araújo, mas o Lucas Araújo é o volante que ele não é um carregador de bola, ele não é um condutor, mas ele se apresenta muito, quase que pisando na área, como gostam de dizer os treinadores. A frase do presidente Romildo que me impactou é que o presidente Romildo diz o seguinte, os jogadores, eles estão subindo, o trabalho feito na escolinha, depois na base, capitaneado lá pelo Francesco Barletta, que tem lá o Ferrari como diretor adjunto, esse trabalho é primoroso. Então, a base do Grêmio faz a parte, ela entrega o jogador de qualidade pronto para o profissional. A frase do presidente que me impactou e tomara que ela seja colocada em prática foi a seguinte, nós temos consciência, o diagnóstico foi feito, de que os meninos precisam ser aproveitados um pouco antes, porque os meninos sobem, Léo, só que eles demoram a ser utilizados. Então tem vários jogadores que o Grêmio foi buscar no mercado, ou que o Grêmio tentou trazer, ou jogadores como o Tassiano, por exemplo, que tem um prestígio incrível dentro do Grêmio, e que você olha assim, eu tenho pelo menos igual na base, mas tem que ter uma sequência, porque os meninos entram nesse período de férias, os meninos entram quando é a última rodada do Campeonato Brasileiro, mas eles não têm sequência, eles precisam ter uma sequência. Vamos deixar eles errar? Vamos esperar o Lucas Araújo errar 4, 5 passes, 4, 5 jogos, para depois a gente fritar. Porque vem o cara de fora, lá em Bagé se diz o seguinte, quando o cara vem pela rodoviária, ele não tem o mesmo valor do que vem pelo aeroporto. E os meninos da base é isso, o próprio torcedor, por vezes, nós da imprensa, a gente não dá a sequência que eles precisam, eles estão maturando, eles têm uma transição completamente diferente. O Sarrafiori, quando se destacou no Huracan, era considerado um monstro. Quando ele chegou no time de cima do Internacional, ele virou quarta, quinta opção e foi inclusive emprestado. Então a gente precisa, pelo menos na minha opinião, nós precisamos também ter essa sequência, porque a gente quer que o menino faça um show de Michael Jackson já no primeiro espetáculo. E ele precisa conduzir uma carreira para depois ele virar um popstar. Às vezes a gente cobra dos meninos um pouco antes isso. O Inter sofreu um pouco isso assim, um pouquinho antes da saída do Eduardo Cudê, que entre vários motivos, né? Aquela questão de não aproveitar imediatamente os jovens, de querer jogadores mais cascudos, de ser contra a troca do Potker pelo Maurício, enfim. E aí acabaram entrando o Praxedes, aí veio o Caio Vidal, o Yuri Alberto foi fixado, enfim. E aí o Inter acabou encorpando ali naquela emergência com o Abel. É curioso isso em Inter e Grêmio, porque tanto o Inter e Grêmio, os grandes títulos dos dois sempre tiveram a base no cerne, assim, sabe? Uma cláusula pétrea. Mas a gente está falando do Grêmio, então vamos pegar especificamente o Grêmio. Eu acho curioso, Bagé, como o Grêmio demorou para se dar conta disso, porque se a gente for pegar os momentos de crise técnica do Grêmio, nessa terceira era Renato, quem resolve acabam sendo sempre os guris da base. É incrível isso. O Grêmio, quando entrou naquele buraco lá da Libertadores há um ano atrás, depois daquele jogo lá na Católica, e que o Lua acabou saindo do time, quem é que acabou resolvendo a vida do Grêmio para classificar, inclusive naquele primeiro turno, ganhando os três jogos da segunda perna da primeira fase? O Jean-Pierre, o Matheus Henrique entrou no time. São sempre os jogadores da base. Aí o Grêmio começa a temporada pensando em grandes reforços, né? O Rafinha, o Grêmio falou no Rafinha, né? Depois do que eu vi do Wanderson, não ontem contra o Sportivo perdeu 3 partidas seguidas, não é a medida exata, mas o Wanderson, eu vi contra o Palmeiras, eu vi no Campeonato Brasileiro. Se contratar o Rafinha, tu vai travar o Wanderson.
Espera o Léo Gomes, busca um outro jogador da base, né? O Arthur a mesma coisa, o Maicon não estava bem, entrou o Arthur, aí depois entrou o Matheus Henrique, né? Enfim, é sempre a base que vai resolvendo a vida do Grêmio. Então eu não consigo entender por que o Grêmio demora tanto para se dar conta disso. Parece que sempre tem uma dúvida contra o jogador da base, sempre tem uma dúvida. O que o Grêmio fez ontem é ótimo. Eu lembro sempre quando eu entrei, o Bagé, no sala de redação, o Vianney me chamava de Pato Novo. Eu falava lá, sei lá, em posse de bola, e falava de modelo de jogo, tu é Pato Novo, não sei o quê. E ele dizia que gauchão era engana bobo. E eu dizia, cara, acho que engana bobo é uma demasia, ele tem que ser eliminatório. Quem não consegue jogar no Campeonato Gaúcho, que agora tem campos do mesmo tamanho, especialmente Inter e Grêmio nos jogos em casa, coloca no fim da fila. Quem faz a sua parte, deixa esse aí que esse pode me dar resultado lá adiante. Então eu preciso ver mais do Breno, eu preciso ver mais do Léo Chu, que eu até entendo que numa análise inicial é menos que o Everton, é menos que o Ferreira, e aí é menos que o PP, mas ele pode pegar confiança e virar melhor do que eles todos, né? Agora, alguns jogadores, especialmente o Wanderson, essa é uma afirmação. O Wanderson não tem nenhuma dúvida nenhuma que ele é titular do Grêmio, não importa quem seja o lateral. Esse tem que ser titular do Grêmio. E o Grêmio estava pensando no Rafinha. Vou dizer mais. Comecem a dar oportunidade para o Wanderson bater faltas. Ele bate muito bem na bola, não é só o cruzamento. Porque olha, eu não acompanho muito a trajetória dele da base, tá? Mas só pelo jeito que ele bate na bola para cruzar, é óbvio que ele vai ter qualidade para bater uma falta. Então, o Grêmio tem que botar esse guri, dar mais confiança até para bater falta, porque pode se tornar também uma arma nesse aspecto. O conselheiro do Grêmio, Cláudio Nais, ele é do Grêmio Novo, ele diz assim, o segredo do Grêmio no momento é o trabalho do Marcelo Oliveira. Poucos estão falando disso. Ele assiste a todos os jogos da base e como coordenador técnico ele está sabendo encaminhar bem esses jogadores para o grupo principal. Qual é a avaliação e até o que vocês têm de informações em relação a como está indo o trabalho do Marcelo Oliveira? Conversando com algumas pessoas do Grêmio, me disseram que o Marcelo está saindo muito bem. Para quem tem poucos meses, né? O Marcelo não tem 6 meses na função. A despedida dele acho que já foi ali por outubro, novembro. E está saindo muito bem, que é um cara que tenta resolver as questões, que tenta de fato fazer essa aproximação entre a base e o profissional. Se ele tem uma conversa com alguém da base e se pede uma posição do Renato, ele vai ao Renato e traz essa posição. Então ele está servindo muito bem como ponte entre a base e o profissional, né? O Cláudio Nais observa muito bem. Cláudio Nais, que é contador, professor de educação física e jornalista, né? Se formou com a gente, inclusive, né, Colin? Tem uma imagem, Léo. Tem uma imagem, Léo, Colin. Tem uma imagem, assim, do jogo de ontem, que é muito interessante, que o jogo tá rolando, o jogo tá meio decidido, tá decidido, né? Porque o Grêmio foi melhor o tempo inteiro, mas já tava 2-0. E aí, daqui a pouco, tu vê o Marcelo e o Renato conversando, assim, e tu via que eles estavam fazendo isso aí mesmo. Olha, aquele ali me surpreendeu, hein? Como é que ele tá? Como é que ele... Era papo ali mesmo, né? É que o Renato pediu, Diogo, pro Marcelo ficar de auxiliar dele nesse jogo, justamente porque o Marcelo tá quase morando em Eldorado, né? Ele acompanha tudo que acontece na base. Então o Renato, mesmo ele sendo o coordenador ontem, ele fez às vezes de um auxiliar. O Renato pediu para ele ficar no banco de reservas. Ele apontava o jogador, ele apontava aquele ali, aí ele falava assim, legal. E o Marcelo Oliveira, antes mesmo de parar de jogar, né, ele tinha já uma fama, entre aspas, no vestiário de ser um líder, né? Ele não era o cara que se envolvia em confusão, ele não é o cara da brincadeira, mas ele tinha uma liderança, mesmo depois quando ele já não conseguia mais ter a mesma utilidade dentro de campo, né, que ele acabava convivendo muito mais com lesões, ele já era tido como uma das vozes fortes do vestiário do Grêmio. E até para lembrar para vocês rapidamente, eu lembro quando da saída do Valdir Espinosa, saudoso Valdir Espinosa do Grêmio, ele em determinado momento ele teve um conflito ali, na época o diretor executivo era o André Zanotta, né? E foi colocado para o Valdir Espinosa que ele pudesse realizar parte desse trabalho que hoje é realizado pelo Marcelo Oliveira. E teve um momento que o Espinosa, inclusive, falou diretamente para as pessoas do Grêmio. Olha, eu sou um técnico campeão do mundo, eu não vou sentar em arquibancada para assistir Sub-15. E, na verdade, isso não era um demérito. Se buscava ali na pessoa do Espinosa, pelo conhecimento
de futebol que ele tem, que ele pudesse justamente desenvolver, ter esse olho clínico que hoje o Marcelo Oliveira tem feito. Que ele sentasse. E sabe que eu lembro ainda na época de repórter, de um dos melhores seres humanos que nós todos tivemos o prazer de conviver, que foi o eterno Fernandão. E o Fernandão, como diretor de futebol em 2012, antes de assumir como treinador, o início, a pré-temporada foi em Gramado Canela ali, eu era repórter na época, e o técnico era o Dorival Júnior. E a gente conversando aquelas resenhas fora do treino, assim, com o Fernandão, em off ali, ninguém gravando nada, e ele dizia o sonho que ele tinha de um dia ver no Internacional jogar, e ele escalava assim rapidamente, sabe? Um Alisson no gol, daqui a pouco ter um Zé Mário na lateral esquerda, daqui a pouco você ter lá na frente o Otávio, que hoje está jogando em Portugal, o Fredinho, o volante, que hoje está no Manchester United, e ele ia citando, sabe? O Rodrigo Dourado. Então ele tinha essa coisa, o Lucas Lima, que hoje está no Palmeiras, que na época ainda estava aparecendo no time principal do Internacional. Então se tem essa capacidade com esse olhar clínico, né, dos caras que conviveram lá dentro do vestiário, é um diferencial que tem, né? O Fernandão chegava aí a ver jogo, assim, treino da base, quando era tudo ali perto do Beira-Rio, né? E ele, inclusive, tinha a molecada da base que amaciava a chuteira pra ele. Ele sempre teve um olhar diferente para os jogadores da base. Mas tu falou em fama do Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira lesionado, fora do time, ele falava na rodinha dos jogadores antes de entrar no campo. Ele era muito líder. Exato. Quando ele tava. Muito líder. Ô Diogo, esse caminho da agregar... base... vai lá, Léo, vai lá. Não, só para agregar uma situação que a gente está falando aí, que o Bagé falou sobre a utilização e essa minutagem, né, que a gente tem que se acostumar a dar para os garotos. A gente está vivendo um momento agora que é esse momento do futebol sem torcida, né? E a gente sabe como as torcidas aqui no Sul, de Grêmio e Inter, elas têm uma paciência curta com garotos, né? Então não existe momento melhor. Se é que existe algo bom nesse momento do futebol sem torcida, é justamente essa tranquilidade que os garotos podem ter a mais, tanto para Inter quanto para Grêmio, para jogarem mais, errarem mais e não sofrerem a pressão de um estádio que a gente sabe que o garoto sente muito quando começa a ouvir aquele murmúrio, e a gente sabe que a paciência da torcida ela é muito curta com os garotos da base. Então, se tem algo positivo nesse momento do futebol sem torcida, seria tanto o Inter quanto o Grêmio darem uma insistida muito maior com esses garotos e pelo que a gente está vendo é o que vai acontecer, né? A gente vai se acostumando cada vez mais a ver garotos jogando, e os garotos jogando sem a pressão da torcida, a tendência é que eles consigam render um pouco mais e quem sabe, né, já trilhar um caminho melhor e a gente começar a ver mais garotos nos times principais, tanto de Inter quanto de Grêmio. Ô Lelê, a impaciência, olha só, né, Lelê? Fala, Léo. A impaciência do torcedor ela é gigantesca, né? A gente comentou na segunda-feira o jogo do São Luís e Inter, e depois do jogo os WhatsApps que o Bertoncello recebia eram de críticas aos jogadores, ao Daniel, ao Thiago Barbosa, que acabou fazendo o gol contra, inclusive foram nas redes sociais do Thiago Barbosa. Então o torcedor precisa ter paciência, e principalmente, Colin, porque Exato. assim, a gente fechou um ano, Lelê, sem torcida. Só o Inter, o Grêmio tem uma relação diferente com a Arena, né? O Grêmio paga para o seu associado entrar lá, o dinheiro do Grêmio vem do quadro social. Mas o Inter, ele tem uma rubrica muito forte de bilheteria. E no orçamento, eu estava dando uma olhada sexta-feira, era de 30 milhões. Esse dinheiro não entrou. Esse dinheiro ficou perdido, né, na pandemia. Então, nós estamos entrando agora numa segunda temporada em que os clubes não vão ter dinheiro de bilheteria, e há o agravamento de uma crise econômica, né, de uma recessão em que o país está envolvido, está entrando, e certamente isso vai repercutir nos quadros sociais. Muita gente está cortando aqueles gastos, né, de lazer, e o primeiro que chega ali é a mensalidade do clube. Então os clubes precisam o torcedor precisa ter a compreensão de que os clubes necessariamente terão de abrir mão de jogadores com salários mais altos e terão de apostar na base. A gente já está vendo muito isso, né? O Santos o Santos está direto, além até da sua média. O Santos tradicionalmente aposta na base. O Grêmio não à toa está revendo. Palmeiras ou Léo? Mais para base. O Palmeiras mudou isso, né? O Palmeiras mudou antes até um pouquinho antes da pandemia. Mas o Palmeiras é um projeto, Diogo, que ele já havia começado antes da pandemia até, né? Então, assim, coincidiu. Mas o Inter está fazendo esse movimento. Tanto é que o Inter vai abrir mão de um dos goleiros para apostar no Daniel. Por quê? Porque o Inter tem a noção de que ele tecnicamente é semelhante, é equivalente,
e financeiramente o Daniel custa muito menos. Então o torcedor vai ter de ter paciência até pelo momento econômico. Mas o Diogo, desculpa até te interromper, não, mas só para pegar esse fio de meada, se a gente tentar recuperar na memória, quais foram as negociações recentes em que, por exemplo, Inter ou Grêmio contrataram jogadores vindo de fora e conseguiram depois repassar esses jogadores? Porque quando está se negociando jogador, nós mesmos acabamos dizendo o seguinte: não, mas peraí, esse cara é com 30 anos, tu não consegue repassar mais. Mas vamos pegar dois casos, tá? Um do Inter, o Nico Lopes. O Internacional vendeu o Nico por menos do que tinha comprado. No Grêmio, Miller Bolanhos, o Grêmio vendeu o Miller Bolanhos por menos que tinha comprado. Esse retorno técnico, mas também o retorno financeiro, quem proporciona para os clubes é a base, né? Você vende jogadores aí, claro, historicamente na dupla Grenal, que deixam um dinheiro incalculável. Quanto o Grêmio faturou em vendas nos últimos tempos, e vendas de jogadores como o Diogo Rosa e como o TT, que nem profissionais eram ainda. Não, eu vou além, Bagé. Esses superávites em sequência que o Grêmio tem construído, eles têm a ver com uma gestão super profissional do Grêmio, né? Onde tu olhar lá pro Grêmio, na arena tem um executivo, um profissional trabalhando. É a gestão do presidente Romildo Bolzan. Mas nesse caldeirão da gestão está a formar jogadores e essa rubrica de venda de grandes jogadores. Tu pegar o que o Grêmio arrecadou aí vendendo jogadores, nossa, eu não sei se o Grêmio teria superávit se não fosse isso. Só que isso acontece porque o Grêmio investiu na formação, né? Não é possível que tenha um jogador atrás do outro numa mesma posição, como lá ponta esquerda, extrema esquerda, e também fábrica de volantes, se tu não tem uma gestão na base, né? O que se cobrava do Grêmio é que eles fossem utilizados mais rapidamente, com mais frequência no time titular. O Wanderson, eu estou insistindo no Wanderson porque eu acho que para mim ele é o que está pronto, ele é o que a gente pode dizer depois do jogo com o Esportivo, tá, esse aí está pronto, já vimos ele contra o Palmeiras, os outros a gente vai ver depois. Mas não é possível que descobriram o Wanderson só agora, né? Será que se ele não tivesse entrado, hein, gente? 3 meses antes, ele já não seria titular há 3 meses? Eu acho que sim. Ele tem um biotipo interessante, ele é alto, ele bate bem. Até eu tava brincando não, fiz uma enquete de manhã e eu quero que vocês respondam. Quem é que cruza melhor, Heitor ou Wanderson? É uma boa dúvida, porque se dependesse do cruzamento do Heitor, o Inter seria campeão brasileiro. Foi ele que cruzou aquela bola pro Denilson, né? Mais as assistências que ele deu. Acho que os dois precisam ser valorizados nesse momento, né? O Wanderson, Bagé, e aí tu pode me ajudar, o Wanderson, ele aparece no Grêmio no momento de lesão do Orejuela, uma lesão grave até muscular que o Orejuela teve, né? Tirou um bom tempo. No jogo contra o Santos. E uma lesão do Vitor Ferraz. E aí aparece o Wanderson. Mas o que está mudando no Grêmio é o seguinte, o menino da base, ele sempre tinha uma restrição. Ah, ele não está pronto, eu estou finalizando de lapidar. Ah, ele não aguenta o jogo todo, ele tem cãibras. Ah, o Arthur, ele não é volante, ele é meia, comigo ele joga de meia. É sempre uma restrição que a gente não vê no baixinho. No jogador. É baixinho. Assim, eu tenho que terminar. Estão falando do Renato especificamente, restrição do Renato. O Rodrigues, por exemplo, o Rodrigues, ele ficou atrás do Michel improvisado fazendo gol contra. Eu não sei se o Rodrigues é o novo Bellini, entendeu? Eu não sei. Mas o Rodrigues não pode estar atrás do Michel fazendo gol contra. E o Michel jogando a contragosto improvisado. Você pega, por exemplo, o Juan Tressoldi, se é um menino que ele fez a base praticamente toda ela, a parte fundamental no Novo Hamburgo, e aí ele chega já, acho que em 1 ano e meio, 2 antes de chegar à idade do profissional. Esse menino, na época do Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha era o jogador mais veloz nos treinos de velocidade. E o segundo jogador era esse menino, que é um zagueiro. Que é raro no zagueiro ser tão veloz. Ele tem velocidade para ser quase um extrema. E o Grêmio já recusou propostas vindas de países menores, como Bélgica, como Suíça. Ou seja, são meninos que já estão no radar. O Fernando Henrique, o Fernandinho, é jogador constantemente visto na seleção sub-20. O Adriel, que ficou no banco ontem do Breno, é um goleiro também de seleção brasileira sub-20. O Diego Rosa foi vendido porque tinha sido titular no Campeonato Mundial sub-17 com a seleção brasileira. Então essa procura que se tem, né, assim como o Peglov do Internacional também estava nesse time lá do título mundial sub-17. É uma valorização que a gente pede, e sabe que eu nem entro nessa esfera, senhores, de daqui a pouco exigir que tenha todo um time de base. O presidente Romildo, ele é um cara que gosta muito e acompanha muito base, e eu sei que o filho do presidente, o Romildinho, também é um cara que acompanha muito de perto o trabalho dos meninos da base.
E outro dia, conversando com o presidente Romildo, eu perguntei sobre isso, né? Pô, presidente, mas é essa utilização dos meninos que o senhor citou, que o Grêmio por vezes acaba subindo, mas o menino, quem sabe, tem que ser observado dentro do time titular um pouco antes do que está sendo. E aí ele pondera uma coisa que a gente também tem que levar em consideração, né? Que há pouco a gente até falava na abertura do Sala. O menino, por vezes, ele tem esse período da transição, da maturação, que ele é um fenômeno lá no time de baixo e que ele vai enfrentar dificuldades no time de cima, não pela técnica, não pela tática, mas pela complexão física, pela força dos marcadores, que é diferente daqueles meninos que ele tinha como adversários nas categorias de base, né? E talvez esse seja um dos segredos da questão, que torcida, barra alguns meios da imprensa, e eu por vezes também me coloco nisso. Eu preciso ter mais paciência com esses garotos, né? Porque a gente já cobra deles que eles subam prontos. E a gente sabe que tem um período ainda natural de transição, né? Sem dúvida. Fala, Diogo. Comercial, Colin? É isso? Não, pode falar, daqui a pouco. Não, é só fazer um adendo, que é uma questão nossa, jornalística, assim. Eu, assim, sou muito defensor da base, já perdi as contas de quantas crônicas. Bom, o Praxedes, então, no Inter, no começo do ano, eu já entendia que ele tinha que entrar, jogar. Eu lembro de uma partida que ele foi mal e eu disse, mantém no time, não tem como um guri da base se firmar, se o clube não perceber que a instabilidade é uma regra no jogador da base. Mas a gente também tem que ter um cuidado de não confundir cancelamento com crítica. Eu acho que cancelar é um absurdo, aliás, sobre qualquer hipótese. Mas a crítica, né, ela é importante também para o jogador da base. A gente não pode também passar pano. Ninguém aqui está fazendo isso. Não estou sendo ombudsman aqui. Mas eu digo assim, que tu eventualmente criticar a atuação de um jogador da base, olha, ele não fez isso, ele não... sei lá, o Lucas Ramos do Inter, de vez em quando ele some do jogo. Isso não é uma crítica de cobrança, de cancelamento, porque a cobrança faz parte do jogador de futebol. O jogador da base, ele também precisa conviver com isso, tem que saber lidar com isso, né? O Valdomiro, como foi criticado lá por não saber cruzar, enfim, ou por não estar bem, e ele baixou a cabeça, foi treinar e virou o cara que ele foi. Então, assim, às vezes, talvez a gente tenha que cuidar para não... Olha, o cara não foi bem, nem fala, né? Porque é um menino da base, tem que ter paciência, né? A gente não pode cancelar. Se o Inter, os meninos do Inter, ganharem hoje do Ipiranga, eu garanto para vocês que o aprendizado deles terá sido muito maior, enquanto jogadores, na formação, do que se tivessem tido 100% e só elogios nesses jogos de gauchão. Daqui a pouco vamos falar mais dos cascudos da dupla Grenal, Lelê. Vamos falar agora da gurizada, e eu quero te ouvir. A pergunta que eu ia fazer era pra ti, e tu pode responder o Diogo e já responde a minha também. Então, assim, tá muito legal esse ping-pong aqui de Inter e Grêmio sobre base, e a gente vai seguir. E depois nós vamos falar de um Maicon, de um Paulo Guerreiro, vamos falar dos caras mais cascudos e do Campeonato Gaúcho das demais partidas. Mas, Lelê, além do complemento que tu vai fazer em relação ao que o Diogo falou, eu quero que tu avalie o seguinte: o Grossi, que chegou agora para agilizar esse trabalho na base do Inter, ele veio com um discurso no papel excelente, tá? Não importa título, revelando 3, 4 jogadores, tá ótimo. Mas se tu, por exemplo, o Inter ganhou a Taça São Paulo 2020, aí ficou uma ideia assim, que parece que é a melhor geração de todos os tempos do Internacional, é essa porque ganhou a Taça São Paulo num Grenal. Tem que botar, tem que lançar a gurizada. Por quê? Porque foi campeã. Parece que tem esse link, assim, ó, não, só porque foi campeão, tem que lançar essa gurizada. E aí eu te pergunto, quando não vem os títulos, tem cara da base que é demitido. Quando ele toma 4 num Grenal, tem cara da base que é demitido. E aí, como lidar com isso? Fala, Lelê. A gente tem essa cultura do resultado, né? E ela afeta a gente na própria base, né? Esses exemplos que tu deu aí são bem práticos, né? A gente já viu o profissional treinador de base perder emprego porque tomou uma goleada, sendo que, em tese, assim, a base... O principal objetivo da base é dar valores para que os times principais dos clubes tenham a sua... além de conquistar os títulos, além de ter as vitórias, que traga dinheiro para os cofres dos clubes, porque esse é o sistema, é assim que funciona o futebol, a gente não pode fugir disso. Nós vivemos no terceiro mundo, a gente sabe que um jovem, quando se destaca no Brasil e tem potencial para ir para o futebol europeu,
A Europa vem, paga e acabou. Não tem conversa. É assim. Então a gente tem essa necessidade de criar, mas a gente tem essa cobrança também que vem do resultado, né? Ainda mais na nossa aldeia aqui, tu pegou muito bem esse caso da última Copa São Paulo, que, pô, era um Grenal que decidia, aí o Grenal transmitido pela TV aberta, sabe? Pô, isso aí acaba tendo uma dimensão muito maior do que qualquer outro torneio de base, né? Por ter se decidido num Grenal. Mas eu sempre quero ver, e legal que a gente vai falar depois dos cascudos, porque se a gente pegar os times campeões da história, tanto de Inter quanto de Grêmio, sempre houve essa mescla. Sempre se teve os cascudos, os jogadores fora de série, os que vinham de fora, os que mergulhavam de cabeça no do DNA dos clubes, né? E isso tinha um misto com os jogadores que se fizeram as crias da casa. Pode buscar o Inter dos anos 70, o Grêmio dos anos 80 e 90, o Inter dos anos 2000, esse Grêmio recente agora. Todos esses times grandes campeões têm essa mescla, né? E só para complementar o que o Diogo disse antes, sobre a questão do que vai acontecer, o que não vai acontecer, ter a paciência ou não com o menino, só existe uma certeza que tu vai ter quando tu botar o menino para jogar: ele vai errar. É óbvio que ele vai errar. Ele vai ratear, ele vai perder uma bola boba, o goleiro, como aconteceu com o Daniel agora, tomou um gol bobo lá no jogo do Inter contra o Pelotas, né, uma bola que veio de longe, porque aí tu tem a inexperiência dele, tu tem a falta de ritmo de jogo, tu tem o próprio nervosismo de estar ali jogando no profissional, aí sabendo que o jogo está indo pela televisão. Então é todo um processo que tem sobre o psicológico, né, dos meninos, que a gente sabe que quando a gente é jovem, quando a gente é novo, a gente é muito mais inseguro. Então é todo um processo, e eu insisto em dizer que essa ausência de torcida, ela acaba sendo positiva para que mais e mais meninos sejam lançados sem ter a pressão das arquibancadas. E Lelê, o jogador que é extra classe, né, e nessa pequena estrada aí que a gente já cumpriu, a gente é da mesma geração, a gente já tem histórias aí para ver o cara que tudo é diferente velho. E o cara que não é. Mais ou menos, né? Tudo tamo junto. Mas assim, por exemplo, né, o Ronaldinho. Sobra para mim, então. A gente via o Ronaldinho treinar, a gente era setorista na época, eu e o Diogo éramos setoristas juntos, inclusive do Grêmio. Ficava impressionado, tu via no treino que ali estava um cara diferente. E o Ronaldinho ainda assim demorou um tempo para se afirmar, ele começa como titular com o Lazzaroni, aí perde a posição, vem o Edinho, o Celso Rotti faz aquela questão toda de botar o Itaqui. O Ronaldinho só joga quando ele volta consagrado do Mundial Sub-20. Aí ele entra lá no Maracanã e se afirma. O Oscar é outro que teve um pequeno período ainda para se adaptar. O Alexandre Pato é uma exceção. O Alexandre Pato, com 17 anos, entrou num treino, terminado o treino, o Yarley sai no pátio do Beira-Rio e disse assim: vocês não viram que era treino fechado, mas acabei de presenciar o surgimento do novo Ronaldo Fenômeno lá dentro. O Klemer falava, lembra, Léo? Lembra, Klemer? O Klemer dizendo, chegou um cara na minha frente, eu olhei e falei, eu fico grande quando eu saio, dizia o Klemer, né? Agora não, vai dar. E aí a estreia dele já era. E a estreia dele lá no antigo Parque Antártica contra o Palmeiras. 3 gols, né? 3 gols, né? Teve repórter dando depoimento de gol. O primeiro toque na bola que o Alexandre Pato dá naquele jogo é gol. Ô Lelê, teve repórter dando depoimento de gol. Eu estou apaixonado por esse guri. Abraço pro Luciano Silveira, Lúcio Silveira, que nos ouve lá em Passo Fundo. Oi, Imperador. O Imperador, sim. Eu estou apaixonado por um homem, ele é Alexandre Pato. É que nessa história dos cancheiros que o Lelê falou, os cancheiros, Léo, eles também fizeram isso, era um treino fechado, né? E disseram para nós, deram depoimentos, porque eles queriam pressionar a direção a fechar de uma vez um novo contrato com o Pato para levar ele para o Mundial. Porque o Pato estava sendo meio escondido pela direção. E aí a importância dos cancheiros, que disse o Lelê. Os caras viram ali, esse cara vai nos ajudar, não é possível. Vamos dar um jeito de as pessoas saberem quem é esse cara aí. E aí eles saíram cantando tudo que ele fazia nos treinos. E o Pato só começa a participar mais depois da renovação. O Inter segura, inclusive, a renovação dele, porque já tinha muita gente interessada no Pato, né? Então, assim, o jogador que ele é diferente, ele já surge e ele vai. Ele vai despontar e ele vai ter uma trajetória muito curta. Eu vejo muito, e aí eu não estou comparando qualidade com o Pato, com o Ronaldinho, vou deixar bem claro, tá? Mas eu vejo muito uma trajetória que pode ser muito parecida com o Yuri Alberto.
O Yuri Alberto, com a idade que tem, jogando com a maturidade que joga, é jogador que em seguida o Inter vai vender. Pode ficar certo, até porque o Inter precisa vender. Então são casos raros de jogadores que entram. O Yuri Alberto demorou o período de adaptação ao processo de treino, ao ritmo do Inter, Ele e se até para lesionou ganhar também uma um pouquinho. certa rodagem. Teve lesão, teve seleção, mas ele chega e ele está abaixo fisicamente, e quando ele entra ele já começa jogando, e ele termina o ano como um dos artilheiros do Inter. Então esse jogador é diferente. Agora, o jogador que ele é bom, que ele é na média, ele vai oscilar bastante, ele vai ter dificuldades, e aí que a gente precisa ter a compreensão, né, de não queimar, de não cobrar em excesso, né. O próprio Praxedes é um jogador que eu vejo como diferenciado. O Praxedes é um menino, o Praxedes tem 18 anos. É óbvio que ele vai oscilar, é óbvio que fisicamente ele vai sentir como ele sentiu no final da temporada. Então o torcedor tem que ter paciência e não pode cobrar o Praxedes que ele vai entregar o que o Edenilson entrega, com toda a rodagem que tem o Edenilson, com toda a experiência. É uma compreensão que parte do torcedor. Eu até acho que nós aqui, nós da imprensa, né, a gente já está tendo uma compreensão melhor. Acho que a nossa cobrança ela já está um pouco mais na medida. Até porque é preciso ter a compreensão de que nós somos mercado formador. E nesse cenário econômico terrível que a gente está vivendo, não tem outra receita para o clube de futebol. Não tem. É a TV, e alguns valores estão em queda, e a venda de jogador. Ou é isso, ou é a falência. Quero mandar um abraço para Eduardo Moreno, nosso colega, narrador do Sport TV. Hoje no Premiere ele vai estar narrando o Internacional e Ipiranga. E ele participa do debate, ele é gaúcho, ele é porto-alegrense. Acho que até tivemos aula com ele também na PUC lá, Léo. Sim. Coincidência de... Não mas não era Eduardo Moreno, viu? Era Chiribits. Ah, era o Chiribits? Da Famecos como Chiribits. Então hoje a transmissão do primeiro é com Chiribits na narração e Pedrinho nos comentários. E ele diz assim, ó: Colin, tudo bem? Mais cedo tu entrevistaste o Claudião, que disse que o bom jogador não precisa maturar, já vem pronto. Mas esse é o craque. E o futebol não é feito só de craques. Tem um monte de mais ou menos, aliás, a maioria, que precisa maturar e muitos vão dar boa resposta. Só que um pouquinho mais tarde. Então tem que ter paciência e cuidado nessa transição. É o que diz o narrador do Sport TV, Eduardo Moreno, a quem eu mando um grande abraço. É por aí, né, pessoal? Grande Moreno. É que tem o Moreno pegou super bem. É que a gente pensa sempre no jogador da base para ser o cara diferente. O Alexandre Pato, o Arthur, o Everton. Mas, tu vai usar jogadores da base que não vão ser extra classe e vão ser muito úteis. Às vezes no grupo de jogadores, sem ser titulares. Base não é só para ter o extra classe. Tu não tem uma categoria de base para ter só o extra classe e vender. Tu pode ter um bom jogador da base para ser um reserva interessante, que não te atrapalhe a vida num jogo decisivo. Base não é só para ter extra classe, não. É para ter jogador médio também. E esse demora mais. Composição, tu faz a própria composição de elenco, né, Léo e Diogo? Porque você pega, por exemplo, eu vou contratar um jogador que chegue em nível de titularidade, opa, eu preciso fazer isso. Agora, se eu vou contratar um jogador que ele venha para composição de grupo, mas será que para composição de grupo eu não tenho um menino ali no sub-20? Eu penso que essa análise possa entrar justamente naquela frase do presidente Romildo. Pô, vou botar para jogar. Se o menino pode assinar um contrato profissional com 16 anos, por que em determinado momento a gente tem que esperar ele chegar a 20? O Vitor Bobsin, jogador do Grêmio, que tem passaporte europeu, que termina contrato no final do ano, que o Barcelona já quis, que a seleção convoca, ele tem 21 anos e ele nunca jogou no time profissional. E aí é um risco que os clubes estavam correndo. Vamos pegar o caso desse jogador, que é um jogador com trajetória de seleções, inclusive esteve no radar do Barcelona. Esse jogador, na renovação, ele ganha um salário de profissional. E aí, se tu não coloca esse jogador na responsabilidade de acordo com o salário dele, ou com uma cobrança, ele acaba virando um, entre aspas, milionário no meio da gurizada. E aí pode ser que o jogador tenha uma acomodação, ou que o jogador perca aquele embalo, entendeu? Então é uma matemática muito complicada que o clube tem de fazer. Eu acho que o Grêmio está agindo muito certo em alargar o funil. O funil do Grêmio era muito estreito. O funil do Grêmio, ele avança, o jogador passava conforme a idade. E aí a gente teve o caso do PP, que quando chega no profissional e se afirma na posição do Everton, o PP já está com 23 anos, aí ele perde valor de mercado. E aí houve, no caso do PP, eu acho que o Grêmio se deu conta disso, que com o Everton aconteceu o mesmo.
Aí há uma pressa do jogador, uma pressa do staff do jogador, do agente, em fazer a negociação, porque ele está vendo o tempo passar e com 24, 25 anos o poder de mercado é muito menor. Então o Grêmio, até para ter o aproveitamento técnico e também o retorno financeiro compatível, o Grêmio alarga esse funil. Acho que é a medida mais correta que o Grêmio tomou nessa renovação com o Renato. Isso é um dos pontos lá, uma das diretrizes que o Grêmio colocou do aproveitamento na base. E a gente vai ver muito mais garotos sendo aproveitados. E o sábado foi um exemplo. O time de terça-feira vai ser um time praticamente sub-23, né? E esse time vai jogar também, né, Bagé, pelos próximos 10 dias, que é o tempo de férias dos jogadores. Então a gente vai ver esses garotos sendo aproveitados e ganhando casca jogando no time de cima com a cobrança do time de cima. Porque é muito fácil jogar no Grêmio, jogar no time de transição com um salário em padrões de mercado brasileiro, um salário alto, né? Porque eles vão estar naquela pequena fatia de 1,5%, 2% que ganham acima de 5 mil reais, sem a cobrança. Tu veste a camisa do Grêmio, mas o jogo da transição não tem imprensa, o jogo da transição não tem torcida. Não tem vitrine, né? Tu tem a estrutura do Grêmio, tu tem os cuidados do Grêmio, alimentação, preparação física, o salário do Grêmio, a camisa do Grêmio, o salário do Grêmio, e tu não tem a cobrança. Aí é um passo pro jogador se acomodar. Ô gurizado, olha só, eu queria reservar os últimos 10 minutos desta hora do Sala, porque a gente tem mais uma hora depois, ao Gabigol, porque o André Gomes lá do Cassino diz assim como o Gabigol corneteou o Galhardo lá, né? Como é que ele tinha falado mesmo? Me ajudem aí. Tá, mas o André Gomes tá no Cassino, que tu diz na praia, né? Não lá no jogo, né? Tá na praia, lá de Rio Grande, tá? É bom explicar, né? Ele disse assim: bom dia, Rafael. O Galhardo poderia agora responder pro Gabigol, abre aspas, foi preso, moleque. Fecha aspas. Sabe o que eu queria saber? Sabe o que eu queria entender? Claro, eu tô fazendo uma piada, tá, gente? Porque sabe que o Brasil, como dizia Milor Fernandes, é o país que tem que explicar piada e ironia. Quem é que disse pro Gabigol que ele se escondendo embaixo de uma mesa, ninguém ia encontrar ele? A polícia não ia encontrar ele. Se escondendo embaixo da mesa, de boné. Nossa. Não, e tem mais. Barba loira. Pô, quem é que disse pra ele que em qualquer lugar hoje, com a exposição que ele tem, ele vai se esconder, ainda mais num local que não é liberado oficialmente pela legislação brasileira, num momento de pandemia, num estado como o de São Paulo, que é um dos que mais busca, de certa forma, esse fechamento de qualquer tipo de estabelecimento. Eu não sei o que deu na cabeça dele. É que se esconder embaixo da mesa é o lugar mais idiota que tem, né? Mais idiota, porque, sabe? Pô, o cara pra ir lá já não tá com a cabeça muito boa, vamos combinar, né? Imagina o cara perguntando... perdido. O que tá fazendo aí, Gabigol? Não, caiu a lente aqui, tô procurando aqui. Isso aí. Não deu nada na cabeça do Gabigol, né? Porque ele mostra que... cabeça oca, né? No momento que estamos vivendo. Ele é um cara com repercussão nacional. E sabe o senhor... E além de tudo, a função dele como cidadão, né? De preservar a vida dele. Claro. E a vida dos outros. Figura pública, isso mostra, né? Bagé. Bagé, não, isso mostra por que o Gabigol foi na Inter, no Benfica, e voltou para ser um jogador nacional. E vai seguir sendo um jogador nacional. Mas 200 pessoas lá, ô Bagé. Tinha 200 pessoas nesse cassino clandestino. Tá passando na Globoplay um documentário chamado Predestinado, que é a vida do Gabigol. E ontem eu tava assisti acho que 2 episódios, e poxa, é uma história tão legal, pô, ele é um menino que com 14, 15 anos ele já tinha 600 gols na base do Grêmio, do Santos, né? Ele era chamado por isso, de Gabigol e tal, por mais óbvio que possa parecer. E aí ele estreia contra o Grêmio numa Copa do Brasil, ele é chamado às pressas porque um outro jogador teve que ser cortado, aí ele faz o gol, e aí ele explode e tal, e aí a família próxima, e aí justamente na semana que é lançado o documentário, que é uma coisa que mostra o quanto a família dele lutou juntamente com ele, aí ele faz uma coisa dessas que não tem pé nem cabeça, para um cara que não preserva a imagem dele, né? Se ele não se preocupa com os outros, que é o que ele mostrou, sabe o que mais chama atenção? Ele não se preocupa com ele mesmo. Uma pena, né, a atitude do Gabigol, uma pena realmente, e tem razão o ouvinte aqui lá de Rio Grande, porque eu também não concordei muito com o gesto que o Galhardo fez lá para provocar. Não foi o Flamengo, ele provocou o Grêmio, né, porque foi depois do Grenal. Mas não tinha que ter feito.
Eu não gosto desse tipo de provocação. Eu gosto mais dos Jeromel da vida, do Fernandão da vida. Uns caras alto nível, altíssimo nível, sabe? Ganha Grenal, comemora. Se o Grêmio ganhou, comemora com o teu time. Comemora no vestiário com teus jogadores, com a tua torcida. Enaltece a tua vitória para com os teus. E no caso do Inter faz a mesma coisa. O Colin, né? Que chato, que conservador. Por isso que o futebol ficou chato. Mas é que hoje em dia, cara, esse tipo de atitude ganha uma dimensão maior do que ganhava antigamente quando... Tem formas e formas, né? Tem formas e formas. O Galhardo sequer jogou o Grenal. Então, eu particularmente, eu não vou do 8 nem do 80. Eu acho que a flauta, eu acho que em determinado momento a zoeira do jogador, ela até faz parte. Mas, poxa, se ele faz o gol, se ele é o melhor em campo, eu até compreendo. Eu vou para outro extremo. E para mim vale essa mesma comparação, por exemplo, do cara que é zoeira, para aquele cara que faz o gol, mas ele fez o gol no time. Vamos supor, o cara vai para um Grenal, ele jogou no Inter, mas ele começou no Grêmio. Aí ele faz o gol e ele não comemora em respeito ao adversário. Tá, mas ele precisa ter respeito em quem paga o salário dele também. Eu acho que não é o 8 nem 80, eu acho que tem até essa zoeira, só que algumas elas são exageradas e fora de contexto, né? É isso aí, estamos nos aproximando do Notícia na Hora Certa. Depois vamos falar mais da montagem, digamos assim, dos times da dupla Grenal, uma projeção, mesclando os mais experientes com os jovens que estão surgindo. Vamos falar dos outros jogos do Campeonato Gaúcho que teremos neste domingo. Lembrando que Brasil e Caxias ontem ficaram no 0-0, além do Grêmio ter vencido o Esportivo por 2-0, e na sexta-feira o Pelotas ter vencido o Juventude. Vamos até falar um pouquinho do Ju, o que está acontecendo. Subiu para a Série A, só que no Gauchão não está nada bem. Foi 3-2 para o Pelotas. Nova unidade para atendimento da Covid-19 Unimed Porto Alegre, no estacionamento da Anhiggs. Acesse unimedpoa.com.br e saiba mais. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar, produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologia de conforto e design único. Escolha o seu em pegada.com.br. Vai no site, que é uma barbada, e tu vai te encantar com os calçados Pegada. E aí escolhe o teu e compra. Lembrando um aviso importante, a rede de farmácias São João, e aqui vai um grande abraço pro Heron Moraes, lá da farmácia São João, lá em Passo Fundo, lá no norte do estado, está na escuta, faz um excelente trabalho. A rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para Covid-19. O teste do cotonete com resultado em 20 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados. Previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos. Testes para Covid nas farmácias São João. Todo jardim é feito de cuidado. E para você ter o melhor possível, escolha as ferramentas Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira essas ofertas. São José Industrial, quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Depois das 2 também tem o lance da rodada para lojas Quero Quero, Grupo IESA, Sicredi, Supra, Steel, Claro e Espaço Luz. Vamos já pensando aí no lance da rodada. 1h56, tem umas mensagens aqui dizendo assim, Wanderson já é seleção brasileira, então, pelo que vocês estão falando, ele tem que assumir a lateral direita da seleção brasileira. É uma crítica que é o que aos elogios que estamos fazendo ao Wanderson, lateral do Grêmio, que assume a titularidade. Para você participar, o número é 996995218, 996995218, e pode ser também no meu Instagram, no @rafael.colin, @rafael.colin. Olha aqui, algumas mensagens que chegam para o programa. O Sandro ele diz o seguinte, ele quer que eu mande um abraço aqui para a turma dele, que está na escuta. São vários e vários gremistas
dessa turma aqui, ó. Fala, Colin. Manda um abraço para os imortais sem limites, que estão muito felizes e apoiando sem limites, como diz o nome, a permanência e a atuação do Breno no time do Grêmio. Então o Grêmio, pelo visto, está começando por um goleiro jovem, lateral direito jovem, e aí depois vamos ver o que os debatedores escolhem como time titular do momento da equipe do Grêmio. Claro que tem que contar com os reforços, assim como o Internacional tem que contar com reforços também para a temporada 2021. Ô Colin, gostaria que vocês analisassem os jogadores da dupla, especialmente o meu Inter, na situação do Guerreiro, se ele volta e tem condições de voltar em alto nível. Também os que estão retornando de empréstimos, se merecem nova chance. E é o Jorge Knoll, do município de Formigueiro. E tem a situação do Wendel, que provavelmente não vai ficar. O jogador deve estar indo para o Cuiabá ou para o Sport Recife. A gente vai informar direitinho isso aí logo depois das 2. Intervalo, notícia na hora certa e voltamos em seguida com o Sala de Domingo. De volta com o Sala de Domingo, vamos juntos até às 3 da tarde para a Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Boa tarde, Rafael, sou o Érico, presidente da Cercesa de Carazinho. Muito importante a dupla Grenal lançar a gurizada. Lucas Ramos jogou na Cercesa, foi campeão sub-9, campeão sub-11. Abraço ao amigo. Obrigado aí pela mensagem do amigo lá de Carazinho, Érico, lá da Cercesa de Carazinho. Hora do lance da rodada. Eu tô com o Alex Bagé, eu tô com o Lelê, tô com o Diogo Olivier e também com o Leonardo Oliveira nesse debate do Sala de Domingo. E a gente vai escolher o lance da rodada. Domingo passado o lance da rodada foi o gol do Xuxa, do Gustavo Xuxa, do meio da rua lá da intermediária defensiva contra o Juventude, um golaço. O lance da rodada é para Lojas Quero Quero, a única rede de lojas do Brasil que garante seu produto de graça se a entrega atrasar. Grupo IESA, vamos juntos. Conte com o Sicredi para planejar o seu amanhã. Sicredi, gente que coopera cresce. Supra, mais que produtos, resultados. Steel, com você no campo e no jardim. Conectividade dentro e fora de casa, claro. Você merece o novo. Pensou energia solar, pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul. O site é o seguinte: Spacoluz Energia, tudo junto, spacoluzenergia.com.br. O lance da rodada para Leonardo Oliveira. Para mim, o lance da rodada, e ela nem terminou ainda, mas não é um lance, né? É a reação do Lucas Araújo depois do jogo, volante do Grêmio. O Lucas ganha a primeira chance, pega a bola para bater o pênalti, dá um carteiraço no Wanderson, cobra o pênalti, faz o gol que ele queria a jogada, e aí ele homenageia o primo, né? Que é um primo muito próximo dele, primo irmão, e que ele perdeu de Covid, né? Perdeu pela Covid no início do ano passado. E ao final do jogo, depois de conceder a entrevista, ele está se segurando para não chorar. E ele chora, e ele sai caminhando, e ele para no meio do campo, e eu acho que ele se ajoelha e naquilo passa tudo que ele vinha vivendo no Grêmio, a falta de oportunidades, né, a dedicação, aí vem a memória do primo. Então, para mim, o lance da rodada é essa emoção e essa noite que o marcante que foi pro Lucas Araújo. Parabéns pro Lucas Araújo pela personalidade, pela atitude. Agora, além do pênalti bem batido, não achou um passe de Maicon pro lance que originou o pênalti, Léo?
Achei passe de quem sabe o que está fazendo, né? Passe pro Léo Pereira. Talvez, Isso. o Léo Pereira, que é um menino que chegou recentemente, veio do Corinthians, né? Ele já vem direto pro transição, o Léo Pereira não é da base. É muito aceso, né? Muito fogoso, assim, mas falta um pouco de acabamento para ele. Mas o passe do Lucas, sim, é um passe de quem conhece. E aí eu vou insistir, é um passe que eu não vi o Lucas Silva dar nesse período no Grêmio. O Lucas Silva que é badalado, um cara que jogou no Real Madrid, no Olympique de Marseille, Atlético, no Cruzeiro. Mas eu não vi o Lucas Silva dar esse passe, né? Foi contra o Esportivo, foi gauchão, sim. Mas é a prova de que daqui a pouco o Lucas Araújo precisaria ter um pouquinho mais de atenção, um pouco da atenção que foi destinada para o Lucas Silva. Que disputa, hein? É Darlan, é Lucas Silva, é Lucas Araújo, é Maicon, é Mateuzinho, é a ideia do Grêmio de repente trazer um volante um pouco mais encorpado. O lance da rodada, Alex Bagé. Tá fora do ar o Bagé. O Bagé pegou a estrada não, pra ir tô pra aqui. Bagé. Não, tá aí. Oi, Bagé. Sabe que o mesmo depois de tanto tempo no microfone, às vezes o cara dá uma de ratão, como se diz lá no interior, e não abre o microfone pra falar, e fica difícil, né? Ligando ajuda um monte. Não funciona no automático ainda, né? Então, mas eu vou pelo mesmo caminho, acho que foi o Léo que votou no lance do Lucas Araújo, e todo o contexto disso, sabe? Tem algumas coisas, o Colin, que em poucos segundos elas passam um filme na tua vida, né? E eu compreendo muito o que passou o Lucas Araújo ali. Eu fui criado na Restinga com alguns garotos que depois o mundo do futebol ganhou, né? O Paulo César Tinga, o Ian Sassi, que depois passou pelo futebol da Turquia, pelo Curitiba, recentemente o Rafinha, que hoje é titular do Leeds United. Então imagina o que passa ali para um menino que idealiza, objetiva um determinado grau na carreira, ele alcança isso. E a homenagem que ele faz, né, do primo, acho que tem duas situações muito impactantes. Quando ele homenageia o primo, né, garoto também, infelizmente, que acabou falecendo em função da Covid-19, e depois do jogo ali, quando ele fica alguns minutos sentado ali no círculo do gramado, me lembrou muito a imagem da despedida do Alisson no Internacional, quando depois do jogo, o último jogo, o Alisson fica sentado ali junto ao pé da trave e fica ali, imagina, passando tudo o que ele já tinha vivido até chegar naquele ponto, né? Foi uma imagem muito bonita realmente do Lucas. Isso aí. Fala, Diogo. Eu ia votar no carteiraço do Lucas Araújo, né? Porque é o Wanderson e depois acho que o Tassiano também chega ali, ele diz não é comigo. Mas aí o Léo me dá um outro motivo, né? Para fazer um combo. Olha tudo que passa na cabeça de um jogador da base nesse momento aí que a gente reivindica que eles têm que ter tempo, que tem que ter tempo para cobrar, que a gente faça a crítica com toda a parcimônia, com a vírgula. Olha tudo que está na cabeça desse guri, o Lucas Araújo. Vamos imaginar que ele não fosse bem, tá? Ele não desse o passe ali, que fura linhas, que ele não cobrasse o pênalti, enfim, não fosse o dia dele, né? Olha tudo que está na cabeça de um jogador, vários que entram para jogar. Então, e o carteiraço é de um cara que tem muita personalidade. Tu chegar ali, não, eu vou bater. Porque se erra, o mundo cai na cabeça dele, né? Mesmo que já estivesse 1-0. Então, acho que o Lucas Araújo, inclusive por esse gancho aí, né? O Grêmio volta e meia, fecha uma temporada não muito boa, tem que contratar, e aí quem acaba resolvendo a base. Então, não, tem que contratar o lateral direito, aparece o Wanderson. Não, tem que contratar um extremo, aparece lá o Ferreira. Não, porque tem que achar um volante cascudo, daqui a pouco o Lucas Araújo tá aí pedindo chance. Então vou no Lucas Araújo também. E aí, Lelê? Olha, Colin, como o Inter só entra em campo às 8 da noite, mas independente, claro, pode ser que tenhamos algum lance maravilhoso, mas eu acho que o que eu vou deixar marcado como lance da rodada também não é um lance em si, mas é um fato que tem hoje, que é a volta do Paulo Guerreiro a estar relacionado, né? Eu acho isso muito importante, né? A gente estava falando aí agora do Lucas Ramos e de todo o filme que passou na cabeça dele quando ele fez o gol, né? Mas imagina o que está passando na cabeça do Guerreiro hoje, né? Depois de mais esse intervalo na sua carreira, né? De quase um ano afastado dos gramados por causa de uma lesão, e ele voltar a ser relacionado hoje, eu acho de extrema importância para ele e para toda a torcida colorada que sabe que ali tem um jogador diferenciado, né? Então acho que para efeito de Campeonato Gaúcho, o meu lance da rodada é o Paulo Guerreiro de volta
ao banco de reservas no caso, né? Porque ele não vai sair jogando, né? Mas quero aproveitar também e já fazer um breaking news aqui, deixar a dica para os amigos. Eu não sei se quem está vendo em casa pode estar ouvindo o Sala e tá vendo também o jogo entre Arsenal e Tottenham. Agora o Arsenal acabou de empatar, mas o Tottenham abriu o marcador com um gol, mas bota golaço nisso do Lamela, o argentino Lamela, que veio do banco, né? O coreano Son se machucou e o Lamela entrou e fez um gol de letra, daqueles que é pra virar vinheta de televisão, assim. Então já deixa a dica aqui. Vejam o gol do Lamela, o gol do que abriu o marcador do Tottenham contra o Arsenal. Que golaço, cara. Que frieza do cara de chutar a bola de letra do jeito que ele fez. Fica a dica. E já gol de prêmio Puskás, hein, Lelê? A maneira Olha que aí, ele pega na bola e um lance de Muito recurso, bonito. né? Porque a bola tá mais pra perna... Sim. Pra perna direita e ele surpreende dando uma letra de esquerda. Perfeito. Uma coisa assim. Já vale como Perfeito. lance da rodada também. Fenomenal. Já vale como lance da rodada e já vai concorrer no Puskás com o Gustavo Xuxa. Para lojas Quero, Grupo IESA, Sicredi, Supra, Steel, Claro e Espaço Luz. Debatemos aqui o lance da rodada. Ô Lelê, olha só, o provável time do... Provável, assim, é que tá difícil de prever o Inter pra hoje, mas o Simon Bianchini botou no papel e eu quero tua análise. Daniel, Heitor, Lucas Ribeiro, Pedro Henrique e Moisés, Lindoso, Nonato e Lucas Ramos, Peglow por um lado, Caio Vidal por outro e Yuri Alberto no comando do ataque. Isso é um esboço que o Simon Bianchini trouxe, mas há uma boa chance disso ser alterado. A gente não sabe exatamente o que o Ramires está pensando, apesar dele não ficar no banco de reservas hoje. Quem vai comandar é o Osmar Loz. Lelê, eu queria a tua avaliação e os demais debatedores também. Vamos de novo no meio ali então. Lindoso, Lucas Ramos e Lindoso, Nonato e Lucas Nonato. Ramos. Tá, e depois na frente o Vidal e o Peglow, um por cada lado, e o Yuri Alberto no meio. Pelo menos assim na nomenclatura fica parecendo um 4-3-3, né? Mas não deve ser isso, né? Eu acho que deve ocorrer uma alternância entre o Peglow e o Vidal, né? A gente já viu isso nos outros jogos também. Deles fazerem as trocas de lado, né? De circularem livres pelo ataque. Quando um desce, o outro pode subir mais, pode fechar mais para o meio. Realmente é uma curiosidade que eu tenho, né? Porque eu quero ver mais os meninos jogando. E ter mais e cada vez que vai acrescentando um cascudo, como é o caso aí, por exemplo, tá aí, já bota o Moisés na esquerda, bota o Lindoso no meio, né? Isso aí faz os meninos crescerem. Os meninos precisam desses cascudos juntos. E um cara também que vai estar em campo hoje, que eu acho que merece uma sequência. No melhor momento, eu acho que ele estava tendo sequência no Inter, foi quando a gente teve que interromper o futebol no ano passado, que é o Nonato, né? Eu lembro muito daquele último jogo lá do Inter contra o São José, naquele domingo que já foi o futebol sem torcida, né? Depois do Grenal da Libertadores. A sensacional atuação do Nonato naquele jogo, mas aí depois disso veio a parada e ele acabou perdendo espaço também. É um jogador que sempre que entra, eu acho que, não digo sempre, mas na grande maioria das vezes que entra, ele agrega, ele participa de gols, ele faz gols, ele é aquele volante que entra na área com bastante frequência. Então é um cara que eu gostaria de ver ter sequência jogando no Inter, porque ele nunca conseguiu ter essa quantidade de jogos em sequência para mostrar o que eu vejo nele de categoria. Então eu gostaria muito de poder ver o Nonato tendo sequência. O Lindoso é aquela coisa ali do volantão clássico ali, do experiente, mas até já se falou da possibilidade do Lindoso não ficar esse ano, né? Por ter características muito parecidas com a do Rodrigo Dourado também. Mas enfim, vamos começar a ver o que o Miguel Ángel Ramírez está pensando. E com relação a esses jogadores
mais cascudos que vão ficar e os que não vão, porque a gente sabe que tem uns ali que realmente não tem mais o que tentar. É o caso do Wendel, né, que já se falou ali dessa possibilidade de ida para o Sport ou para o Cuiabá, mas realmente o Wendel não teve uma boa história aqui no Inter. Mas esse time de hoje, né, vai jogar contra um adversário que é um adversário que é forte, né? Um time que joga junto há bastante tempo, o time do Ipiranga de Erechim, e que é um dos líderes do campeonato, né? E eu tava dando uma analisada na tabela ontem, Colin e colegas, e até quero que vocês debatam isso, é a questão da quantidade de vitórias dos times visitantes nesse campeonato gaúcho. É muito grande, tem muito mais vitória de visitante do que time da casa. Então eu acho importante o Inter ficar bem esperto hoje, porque esse time do Ipiranga, de bobo, não tem nada. Eu pego, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, se nós pegarmos, Lelê, se tem uma chance dos clubes do interior tirarem, entre aspas, uma casquinha da dupla, é justamente nessa arrancada de campeonato. Por quê? Porque a dupla já vem cansada, estafada de uma temporada que geralmente é muito longa no futebol brasileiro, ou daqui a pouco está testando jogadores. Claro que agora é uma temporada completamente atípica, porque a gente faz uma transição de temporadas ainda em meio a uma pandemia. Então, naturalmente, e eu tenho um irmão que foi técnico de futebol há muito tempo e sempre em clubes do interior, e a chance que ele tinha de daqui a pouco incomodar os grandes por vezes era justamente nessa arrancada de temporada, porque o gauchão estava começando, os clubes do interior preparados, com a perna solta já, como se diz na linguagem do futebol, para atuarem. A questão do 4-3-3, ela fica muito clara, né? A ideia do Miguel Ángel é o time, ele quer jogar no Internacional nesse 4-3-3, então eu penso que seja interessante. Não, mas ele está chegando, mas se ele foi contratado para impor o entendimento, a concepção de futebol que ele tem, naturalmente ele já vai usar, mesmo com os caixa baixa, como a gente diz, mas ele vai usar esses meninos já jogando nesse esquema. Gosto muito também do Nonato, penso que o Nonato no Internacional, ele não conseguiu ainda uma sequência. Eu não vou nem dizer que seja uma sequência por culpa de quem o escalou, mas talvez por culpa até do próprio Nonato, que em determinados momentos não conseguiu entregar aquilo que a gente sabe que ele tem capacidade. O Nonato era um menino que fazia a formação de meia cancha do São Caetano com o Matheus Henrique, e eles eram já, entre aspas, famosinhos na base lá no interior de São Paulo, justamente porque tinha uma capacidade técnica muito grande. O Matheus Henrique conseguiu pegar essa oportunidade e seguir com ela, e o Nonato, por vários motivos, acabou ainda não aflorando esse futebol que ele tem sim para jogar. E na questão então desse 4-3-3, eu gosto muito desse trio final, né? Porque tem o Pegloff, tem o Caio Vidal, que estão recebendo oportunidades, que precisam criar a sua sequência de trabalho, e são jogadores de características muito parecidas. Penso que o Caio Vidal aparentemente é mais finalizador do que o Pegloff, que o Pegloff vai ter que lapidar um pouquinho ainda essa parte dessa finalização. E o Yuri Alberto é uma realidade, né? Para mim o Yuri Alberto, como já foi dito aqui no programa, ele vai acabar em seguidinha recebendo proposta e mais. Ele tem todo o estilo para ser um 9 futuro aí de seleção brasileira. Mas esse 4-3-3, na minha opinião, é a ideia já do Miguel Ángel de continuar com aquela ideia que ele foi contratado e que ele vai tentar colocar no Internacional. Estão metendo pau na minha enquete aqui, ó. O Vilmar de Santa Maria, tu achas o Wanderson melhor? Por que será, hein, que tá fazendo essa enquete? Aí o outro diz assim, o Marcos Balbinotti, por favor, sabia que iam fazer esse tipo de enquete? Quantos jogos cada um tem? Mas justamente por ser tão poucos jogos, e a gente já vê o Wanderson e o Heitor cruzando tão bem, que a minha enquete é só pra valorizar os dois. É tão simples, eu não sei como é que o pessoal não consegue entender isso. Podia fazer entre o Vitor Ferraz e o Rodinei, ou entre outro e o Rodinei, tá fazendo entre os dois guris, porque é o nosso debate, né? Aí eu dizia assim, tá queimando o Ferraz, tá queimando o Rodinei. Não, eu faz Lindoso e Tassiano. Tô enaltecendo os dois guri que estão chegando com personalidade, cruzando bem pra caramba. Estão sendo muito úteis pros dois times, e tô tomando-lhe um pau aqui. Cara, tem coisas que não dá pra entender, cara. Nem vou citar o nome do... Nem tenta, não tenta entender. Não dá. Mas o fato é que a dupla Grenal está conseguindo soluções caseiras em uma posição na qual há uma raridade no futebol brasileiro. Né? Tanto é que o Tite está levando para a seleção Gabriel Menino, depois de fazer uma pesquisa
e descobri que o Gabriel Menino na base do Palmeiras jogou de lateral direito. E o Gabriel Menino hoje, ele é o lateral reserva da seleção. O titular é o Danilo, que é um cara que não se firmou no Real, não se firmou na Juventus, que joga no Manchester City. Danilo está no primeiro escalão, mas ele não consegue ser um protagonista. Então, depois daquela sequência que nós tivemos de Jorginho, Cafu, Maicon, Daniel Alves, me parece que há um vácuo na lateral direita da seleção. O Tite, né, Léo, chegou a convocar algumas vezes o Militão, porque também jogava como lateral direito, e depois zagueiro e lateral direito. É que o Militão, quando ele surge no São Paulo, Diogo, ele surge como lateral. Ele é vendido para o Porto como lateral. E lá no Porto ele transforma em zagueiro. E o Militão volta à seleção como zagueiro, uma coisa maluca. Assim, a gente está olhando no mercado. O Brasil tem o Dodô no Shakhtar, que é um ex-jogador do Coritiba que está muito bem, é jovem. Tem o Guga do Atlético, tem o Emerson Royal, que saiu do Atlético, foi pro Betis, comprado pelo Barcelona, mas nunca jogou no Barcelona. E paramos por aí. Então a dupla está conseguindo solucionar uma posição que é carente no futebol brasileiro, e com dois jogadores de muito potencial. O Militão chegou a ser zagueiro, algumas com sequência de partidas no Real Madrid, mas a gente estava falando do Nonato. Eu acho que esta tem que ser a temporada do Nonato, e me parece assim, não sei a opinião de vocês, é que ele encontra um técnico que compreende melhor as características dele, Nonato. Ele teve algumas lesões que o atrapalharam, enfim, mas o Nonato no modelo de jogo do Abel, ele ficava um pouco fora de contexto, assim, porque era um jogo de menos posse de bola, de mais ultrapassagem, de mais ligação, enfim, era um jogo mais vertical dentro dessa ideia de contra-ataque. E a ideia do Miguel Ángel Ramírez, embora seja um jogo vertical, é de ter um volante que jogue, que tenha o passe curto, que tenha o passe longo, né, que faça uma inversão de bola. Então é o ano do Nonato, né, conseguir se firmar e ser, não vou dizer o que o Matheus Henrique é no Grêmio, mas como bem lembrou o Bagé, eles partiram mesmo de um lugar parecido, né, para não dizer igual, lá no São Caetano, para ser o ano do Nonato. É um ponto de observação o Nonato hoje. Depois do intervalo comercial, eu quero que vocês analisem os demais times do Campeonato Gaúcho. Para mim, o Ipiranga é o melhor time, por isso que o teste do Inter hoje vai ser muito forte. E já não é nem mais teste, né? Que é como o Lelê falou. Tem time aí pontuando, tem times na frente do Inter, e tá na hora do Inter se ligar também na pontuação, evidentemente, do campeonato. Então nós vamos para um intervalo no Sala de Domingo e voltaremos para a última meia hora do programa. Mas antes eu lembro o seguinte, que a nova unidade para atendimento da Covid-19 Unimed Porto Alegre, no estacionamento da Anhiggs, é só você obter informações acessando unimedportoalegre.com.br para saber mais, tá bom? É a nova unidade para atendimento da Covid. Os calçados Pegada são feitos para você conquistar, produzidos com atenção em cada detalhe, com tecnologia de conforto e design único. Escolha o seu em pegada.com.br. Um aviso importante, a rede de farmácia São João disponibiliza os testes rápidos de antígeno para a Covid-19, o teste do cotonete com resultado em 20 minutos. Ao visitar familiares e amigos, tome os devidos cuidados, previna-se. Maiores informações com nossos farmacêuticos, testes para Covid, nas farmácias São João. Todo jardim é feito de cuidado, e para você ter o melhor possível, escolha as ferramentas Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e confira essas ofertas. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Mandar um abraço forte lá para Caxias do Sul, pro Everson Valim, que está na escuta do programa, está curtindo o nosso debate, e ele gostou da enquete aí dos laterais direitos, quem cruza melhor, Heitor ou Wanderson, e daqui a pouco eu vou divulgar o resultado que está correndo ali no meu Twitter, no @Rafael Collin. Um abraço, Valim, obrigado, Everson Valim de Caxias, já voltamos. Última meia hora do Sala de Domingo, num oferecimento de Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Steel, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Acabei de ouvir o comercial aí, com a narração do Pedro, e a galera explodindo ao fundo de alegria, o torcedor gritando num estádio de futebol.
Sabe, pessoal, eu tenho saudade, óbvio, de trabalhar, ou atrás do gol, ou comentando, enfim, trabalhar no estádio. Mas o que eu tenho muita saudade mesmo, independente se eu tiver ou não no estádio, é de ouvir aquele grito de gol dos nossos narradores, mas com a galera vindo junto, sabe? Aquele som, aquele negócio que o rádio, que fez eu gostar do rádio desde pequenininho, ouvindo as partidas, ouvindo os jogos, a narração e a galera comemorando, vindo junto, 40 mil, 45 mil, 50 mil nos estádios de futebol. Isso aí eu tenho muita saudade, realmente. Mas vamos lá, Alex Bagé, Lelê, o Diogo Olivier e também o Leonardo Oliveira. Qual time do interior está chamando a atenção de vocês nesse Campeonato Gaúcho, ou quais times estão chamando a atenção? Ipiranga. Para mim é Ipiranga. Sabe por quê? Porque eu tenho percebido, e semana passada até conversei com o Renan Bobarak, que é o executivo de futebol, faz um belo trabalho lá no Ipiranga, a segunda passagem dele pelo clube, montou o time lá de 2014, que acho que era o Leociro técnico, o Ipiranga subiu, chegou à Série C, né? E o Ipiranga bateu na trave ano passado para subir para a Série B. O Ipiranga esteve muito próximo, foi por detalhe. E para esse gauchão, o Ipiranga manteve 18 jogadores. Olha só, um clube do interior, né, com uma estrutura menor, isso mostra a organização do Ipiranga. Ter uma sequência de trabalho com manutenção de 18 jogadores é algo a ser muito valorizado. Agora trouxe o Júnior Rocha, que é um técnico jovem, que fez um belo trabalho no Luverdense, havia trabalhado aqui apenas até com o próprio Renan na base do Aimoré, né? O Renan é o cara que dá a primeira oportunidade pro Júnior, que é um ex-jogador, estava estudando educação física, trabalha na base do Aimoré e depois vai pro Luverdense. E aí o Luverdense sobe a Série B com o Júnior Rocha. Então trouxe esse técnico, que é um técnico jovem, que se alinha ao grupo que tem, a ideia de jogo que eles querem aplicar. O Ipiranga está muito organizado, está muito forte, não só pro gauchão. E parece que o Ipiranga entra forte também na Série C. Aliás, já está maduro o Ipiranga para dar um salto maior. E a impressão que eu tenho, o Bagé, só para completar, é de que o Ipiranga, ele observa muito o que acontece na vizinhança dele. E aí a referência do Ipiranga é Chapecó. Não é Porto Alegre, é mais perto de Chapecó, são 90 quilômetros. Então o Ipiranga se espelha muito na Chapecoense, que se organizou dessa mesma forma para dar esse salto e se tornar um time de Série A. Não, eu me somo ao Léo a questão do Ipiranga de Erechim e também do Renan Mobarak lá, que é um cara realmente, sabe que a gente fala muito na função, né, do gerente de futebol, do diretor executivo, e às vezes quando a gente cita esse termo, a gente vai lembrar lá do Rodrigo Caetano, a gente lembra do Felipe Ximenes, a gente vai lembrar do Alexandre Matos, a gente sempre fala em nível nacional, e o Renan Mobarak é um desses caras tão competentes quanto, numa proporção até de uma dificuldade muito maior, né, porque ele não tem as mesmas cifras para trabalhar, ele não tem o mesmo orçamento, ele tem que trabalhar por vezes numa dificuldade muito maior e ter que mostrar um resultado que todo jogo do Ipiranga é o jogo da vida, né? Diferente de um Atlético, de um Palmeiras, de um Grêmio, de Inter. Então um abraço pro Renan que é um cara realmente acima da média. Mas eu quero fazer 3 destaques do gauchão. Além do Ipiranga, o Caxias, que também está muito bem colocado, inclusive com a mesma quantidade de pontos do Ipiranga, e que vem num trabalho de um outro técnico que para mim já mostrou que tem capacidade de buscar até horizontes maiores do que o Rio Grande do Sul, que é o Rafael Lacerda, que no campeonato passado ele conseguiu em 4 jogos contra o Grêmio vencer 3 vezes, e isso não é pouca coisa. E aí o meu terceiro destaque do gauchão, até agora, na minha opinião, é negativo, que é o Juventude. Porque eu estou pensando no Juventude não em nível do Campeonato Gaúcho, mas um Juventude que está na Série A do Campeonato Brasileiro e que fica muito claro por essa arrancada que vai ter que mexer e vai ter que mexer bastante para não tomar pancada na Série A nessa volta, né? É que o Juventude e o Brasil, né, Bagé, eles estão sofrendo daquele mal de como eles tiveram temporada cheia, Série B até o final, e o Brasil mais ainda, né, mudou 20 jogadores, imagina. Então eles acabam sofrendo isso aí também, né? Quer dizer, eles não tiveram uma pré-temporada adequada para fazer o que normalmente os outros times podem fazer. Quer dizer, começa a pré-temporada antes e aí se vale disso no enfrentamento de Inter e Grêmio. Eles não conseguiram fazer isso, né? Estão ralando, estão penando um pouco. Mas eu colocaria aí, Bagé, o Caxias ao lado do Ipiranga, no mesmo patamar, se não adiante, inclusive, né? Mas no mesmo patamar. Porque o Ipiranga já era o concurso, né? O Ipiranga foi para os mata-matas do Gauchão ano passado, tá dando na trave na Série C há algum tempo. E o Caxias mantém um trabalho do Lacerda. Eu entrevistei uma vez para a coluna há bastante tempo, daí a partir dali de vez em quando a gente bate papo.
Ele é um cara com ideias de futebol e o Caxias está apostando no longo prazo. É mais difícil o time do interior fazer isso, né? Por várias questões. Agora perdeu o Ivan lá pro Goiás por 450 mil. Olha, quer dizer, pro Caxias é uma fortuna. Estava no contrato ali, pagou 450 mil, pouco mais que isso, ou pouco menos, e aí vai. Mas assim, a manutenção do trabalho é algo muito sério lá no Caxias, sabe? E isso já está aparecendo no Campeonato Gaúcho e tomara que apareça na Série D também. Lelê. Olha, eu confesso que eu não tô conseguindo acompanhar muito o Campeonato Gaúcho, não consegui ver muitos jogos ainda. Mas a gente vê nitidamente essa questão da continuidade, né? Foi os exemplos que os colegas citaram aí, essa questão do Ipiranga já estando mantendo uma quantidade considerável de jogadores, né? Os mesmos, o próprio Caxias também mantendo o mesmo treinador. O Caxias não foi campeão gaúcho ano passado por um gol, né? Faltou um gol pro Caxias ser campeão gaúcho no ano passado. E essa situação também, eu acho que o outro time que a gente tem que falar é o São Luís de Juí, né? Que já ganhou do Juventude, ganhou do Internacional, hoje joga em casa, muito provavelmente pode fazer mais uma vitória. E essa situação do Brasil de Pelotas e do Juventude que preocupa muito, né? Principalmente a do Juventude pelo fato de estar na Série A, né? Mas é claro, né? Tem essa situação do fim da temporada, né? Que acabou pegando agora todo o desgaste da temporada anterior e assim como a dupla Grenal está dando uma respirada agora com seus times principais, tanto o Brasil quanto o Juventude vieram de uma Série B que foi muito corrida, mas essa mudança, muitos atletas modificando mais o desgaste, né? Aí a gente vê os resultados aí e o Gauchão esse ano, ele é tiro curto, né? Se ficar muito para trás, não consegue recuperar depois. Ô Colin, deixa eu fazer uma outra referência aqui ao Aimoré. A gente não falou do Aimoré, que fez um bom começo de Gauchão. O Aimoré começou com 2 vitórias e perdeu pro Caxias lá em Caxias por 3-2, num jogo muito disputado, muitos gols e inversões de placar. Mas o Aimoré também merece o nosso crédito, porque é outro clube que trabalha com um orçamento muito enxuto, orçamento pequeno, e o Aimoré vem fazendo boas campanhas seguras. Bem lembrado. Tá no G4, né, Léo? Tá no G4, hoje, tá em quarto, o Aimoré. Hoje ele é o quarto. E o Aimoré, ele tá classificado. O Aimoré teve uma retomada, e essa lembrança do Léo, ela é muito perspicaz. Ele teve uma retomada numa situação que os clubes do interior do Rio Grande do Sul, os clubes com exceção da dupla, eles não trabalhavam tanto. A administração. O Aimoré, ele vem passando de administração para administração, de temporada para temporada, com um clube que, dentro das suas proporções, está conseguindo pagar em dia, está conseguindo manter aqueles compromissos que, infelizmente, nem todos conseguem. Então, nesse momento, o Aimoré também, ele tomou uma outra linha, né? De um lastro administrativo que já vem de alguns anos, né? Sob o comando do presidente Ronaldo Vieira, né? E também no comando técnico o Gilson Maciel, que tem como auxiliar... Cabeção. O Gilson Cabeção, é centroavante. E o auxiliar dele era o treinador do São José recentemente. Vanoni. Everton Vanoni. Everton Vanoni. Então, assim, tá muito bem desenhado hoje o cenário pro Aimoré em relação ao adversário que ele tem pela frente. Porque no Cristo Rei, então, tem Aimoré e São José. Então não vai ser fácil essa parada do Zequinha, que não tá muito legal, né? O técnico, ele é um técnico respeitado no interior, que é o Carlos Moraes, mas o São José, ele tem 2 jogos e 2... acho que não fez gol ainda, 2 derrotas. Não fez gol ainda. 2 derrotas. 2 derrotas. 2 jogos, 2 derrotas e não fez gol. O meu destaque vai para esse momento do São José, que é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. E tá mais do que na hora de retomar. Eu dei uma conversada com o Carlos Moraes essa semana, ele disse assim, não pontuamos, mas tivemos jogos assim de tomar conta em alguns momentos das partidas, de simplesmente a bola não entrar e tal, que falhamos defensivamente, pagamos esse preço, mas no ataque realmente está difícil a bola entrar. Enfim, se o São José continuar nesse ritmo, tá complicado. E outra questão é o Novo Hamburgo, né, que tem os casos de Covid,
De novo, hoje não vão poder jogar de 6 atletas para cima, né? A informação que eu tenho é que são 9 com Covid. Essa é a informação que eu tenho e de fonte segura. Só que a direção divulga 3 casos de Covid e 3 que foram afastados por suspeita de Covid. E aí não chegou a informação desses outros 3 casos suspeitos se eles foram confirmados. Mas eu tenho como 9. Ou seja, a situação do Novo Hamburgo, pessoal, é extremamente delicada até para colocar time competitivo em campo. E olha que hoje é contra o São Luís lá em Ijuí, né? Que tá bem o São Luís, né? Tá em 5º lugar, tem a mesma pontuação do Aimoré, que tá em 4º nesse momento. Mas tem uma característica nesse Campeonato Gaúcho, claro que tá bem no começo ainda, mas eu acho que vai assim até o final, que é muito perde e ganha. Nesse momento, por exemplo, a gente 3 jogos nos times, 4 outros times, mas só o Ipiranga, o Caxias e o Grêmio não perderam, de 12. Só 3 times estão invictos e depois de 3, 4 rodadas. Se tu pegar o Ipiranga, que é o líder, junto com o Caxias, 7 pontos, e o Esportivo, por exemplo, que tem 3, em 10º lugar, o primeiro, antes do Z2, ali do rebaixamento, tem 4 pontos de diferença. Então vai ser um campeonato medonho. Vai ser um campeonato medonho, assim, eletrizante ou sofrido, para G4 e para rebaixamento. Vai porque ser na última rodada. O campeonato é curto, né? Se a gente pegar, como estava dizendo aí o Diogo, o São Luís hoje, que é o 5º, né, que está fora digamos, do G4, ele tem a mesma pontuação do Aimoré, que é o 4º, e ele só tem 1 ponto a menos que o líder lá, Ipiranga, que tem a mesma pontuação do Caxias, que é 7. Tá tudo muito curto e o campeonato é curtinho, né? Mas de detalhe, né, Bagé? O São Luís fez esses 6 pontos jogando, ele ganhou esses 6 pontos em cima de 2 clubes da Série A. Porque a gente tem que pensar assim, ó. O time do interior, verdade. Ele deve fazer no seu planejamento, ele sabe que, Inter e Grêmio, né, se a gente conseguir, sei lá, 2 empates ou 1 vitória, que seja, e agora considera o Juventude também por ser time de Série A, nenhum time do interior eu acho que trabalha no seu planejamento tu botar 6 pontos contra Inter, Grêmio e Juventude. O São Luís já tem esses 6 pontos, né? Então ele fez o lucro, né? Exatamente, se eles forem bem nos enfrentamentos contra os times do interior, que é justamente onde acontece se perde e ganha, né? O São Luís pode se surpreender e chegar entre esses 4 aí com facilidade, porque o mais difícil, em tese, eles já conseguiram. Antes de começar o Colin, no campeonato, que é o seguinte, o Pelotas, que venceu o Juventude na sexta, e o São Luís, que ganhou do Inter, esses 2 times começaram o campeonato com 50% da cota, né? Isso. Não pode se esquecer disso. Como eles ficaram na zona de rebaixamento no último gauchão e não teve o rebaixamento, o acertado é que metade da cota eles não receberiam. E isso é mais um desafio, e eu conversei com o Colba aqui nesse jogo do Inter, a dificuldade de montar um time com poucos recursos e sem a perspectiva de ter a Série D, né, no segundo semestre. Porque os jogadores eles querem uma equipe que ofereça um calendário completo. E aí, quando tu oferece só o gauchão, são poucos os que topam, né? Eles querem um emprego pelo menos pelo ano inteiro, né? E não por 3 ou 4 meses. A Série D, aliás, é uma loucura, porque se tu for vice-campeão da Série D, tu não arruma vaga pro ano que vem. Tem que ralar de novo nas copinhas, enfim. Série C, B, se tu não cai, no outro ano tu joga. A Série D não. A Série D, só se for campeão. Bom, aí tu sobe, né? Mas sobe 4, né? Na Série D sobem 4. Não, tô dizendo assim, o time da Série D, vamos pôr o São José, o São José tá na Série C, mas o Pelotas, ele jogou a Série D esse ano, certo? O Caxias, né? Ela não garante vaga. Isso que eu tô dizendo. Na competição regional. Daqui a pouco tu tá lá na semifinal, tu foi bem pra caramba, né? Mas tu não tem garantido a temporada no ano que vem. Agora, quando tu conversa com os treinadores do interior antes de começar o gauchão, o discurso é sempre o mesmo. Vamos lutar pra não cair. E aí dizem assim, olha a tabela, Colin, olha só, é tipo o caso do São Luís, vamos pegar o Ipiranga, Série C na primeira rodada, depois tem Juventude e depois tem Inter, o que tu acha, como é que nós vamos conseguir sair dessa e tal, enfim, só que aí o São Luís vai lá e ganha do Ju e ganha do Inter. E outra coisa que o Lelê tava falando, assim, que né, quando tu projeta e tu vê que tem dupla Grenal pela frente, normalmente os técnicos dizem assim, esse é o jogo que até o atleta se solta um pouco mais
Óbvio que o clube cobra organização em campo, busca da vitória dentro do possível, nem que seja por uma bola, valorizar quando tá com a bola, senão tu vai tomar pressão o jogo inteiro. Mas é um jogo que tá permitido perder, sabe? Tá no planejamento também. Pô, dupla Grenal, esses pontos a gente não conta. Então eles jogam mais soltos, jogam mais à vontade. É o jogo, até entre aspas, assim, da diversão do atleta. A competição mesmo deles é com os outros, né? É na hora, por exemplo, hoje que o São Luís pega um Novo Hamburgo. Eu disse pro Paulo Henrique Marques, o bom técnico do São Luís, vem cá, tu ganhou do Ju, tu ganhou do Inter, e com todo respeito ao Novo Hamburgo, eu falo isso só brincando mesmo, assim, nesse domingo, então, a tua obrigação é patrolar o Novo Hamburgo, que tá cheio de casos de Covid. Ele, não, tá louco, esse acaba sendo o jogo mais perigoso pra nós, porque os caras vêm com tudo, e tem a questão do rebaixamento, né? Imagina o Novo Hamburgo é um time de tradição no nosso interior aí. Daqui a pouco ele e o São José são times aí que estão com problemas, estão ameaçados. Os outros já estão disparando. E tem, Colin, uma particularidade também na questão de tu oferecer o ano inteiro pro jogador, que tu tem uma folha mensal, isso o Ipiranga é um exemplo, que é a mais baixa folha, de ter uma folha mensal que ela é mais diluída. E o jogador, tu acaba tendo mais mão na negociação com o atleta. Porque para formar um time competitivo, para jogar apenas o gauchão e garantir ao jogador o emprego por 3 meses, ele vai querer ganhar nesses 3 meses uma gordura para talvez sobreviver mais 3, 4 meses, se não tiver um outro time, né? Não conseguir acertar com uma outra equipe. E quando tu tem um calendário de ano inteiro, tu consegue negociar de uma forma melhor. O futebol do interior a gente precisa ficar atento, né? Pelo seguinte, essa crise da pandemia, ela vai fazer com que o mercado do interior ele tenha um abalo muito grande. A divisão de acesso, ela parou em março, ela só vai voltar em julho. Nós teremos ali na frente, vai haver uma perda de mão de obra nesse mercado. Porque muitos jogadores acabaram migrando para outras profissões. São jogadores que ganham salários baixos, salários, né, mais de acordo com a realidade do povo brasileiro, não é aquele salário absurdo dos jogadores de Série A e talvez um pouco de Série B. E esses jogadores acabaram indo trabalhar em transporte aplicativo, em outras profissões. Tem vários casos. O Rafael de Vério fez uma reportagem belíssima tempos atrás. E esses atletas, que já têm uma certa dificuldade até para ter uma boa forma física, né, compatível com a forma física de um atleta, eles não voltam mais para o mercado do futebol. E os clubes ali, quando retomarem, eles vão ter uma dificuldade, inclusive, de material humano para montar as equipes. E muitos clubes estão se licenciando e fechando as portas porque não conseguem sobreviver por muito tempo sem ter atividade, sem ter o dinheiro da bilheteria, o dinheiro da Copa. Então é algo que a gente precisa ficar muito atento, porque esse mercado vai ser muito atingido por essa pandemia. Agora 2h50, são os últimos 10 minutos do Sala de Domingo. Começamos a 1h, vamos encerrar às 3h. O Sala de Domingo que tem Lele Bortolassi, tem Alex Bagé, tem também Leonardo Oliveira e Diogo Olivier. Lele, então assim, vamos dividir 2,5 minutos para cada um, destaques finais. Lele, e esse jogo de hoje... que mais tu quer que o Guerreiro apareça no segundo tempo? Tu quer ver o Lucas Ramos jogar um pouco mais ali como meia? Que mais tu quer ver? Que mais tu tem de expectativa para essa partida contra o difícil Ipiranga? Colhe, eu quero poder observar cada vez mais esses jovens. Eu quero que o Inter tenha essa convicção de que o gauchão é um laboratório para os jovens, ela não seja abalada por resultados. É claro que a gente quer voltar a ganhar um título, nem que seja o gauchão, para começar a reencontrar as taças, né? Mas eu acho que mais importante de tudo é que o Inter prossiga
com esses testes com os jovens, que vá agregando jogadores mais experientes e que isso possa trazer possa qualificar mais o grupo do Inter, porque como eu disse no início do programa, né, a gente tem este grupo atual do Inter, e que vai mudar muito pouco do que a gente viveu no último ano, porque o clube não tem dinheiro, a gente sabe, mas vai agregar jovens. A gente já viu esse grupo dando muito certo, tanto na mão do Cudê quanto na mão do Abel. Os resultados foram muito bons com ambos os treinadores jogando em sistemas de jogo bem diferentes. Ou seja, a gente sabe que esse grupo rende. Então, espero que ele renda na mão do Miguel Ángel Ramírez e que tenhamos mais jovens, muito mais jovens, tomando conta dos espaços dentro desse grupo do Inter. E repito, quero muito ver o Paulo Guerreiro de novo, né? Ele ser colocado de novo, ser relacionado já é um grande avanço para tudo que ele passou, e tomara que o Nonato possa ter uma sequência e indo a campo hoje, saindo jogando. Eu gosto muito desse jogador e acho que o Miguel Ángel Ramírez pode tirar bastante coisa positiva do Nonato para o time do Internacional. Obrigado, Lelê, um abraço, bom restante de domingo e excelente semana. Obrigado para todos vocês aí. Abraço pro jornalista Caco da Mota, um abração pro André Munhoz, ouvinte de Gravataí, que está sempre atento também à nossa programação. O ex-colega Arthur Chagas, torcedor Chavante, firme e forte torcendo pelo Chavante, e a jornalista Cristine Pires. Diogo Olivier, teus 2 minutos de destaque final. Opa, desculpa, cortou, Colin. 2 minutos para o destaque final de Diogo Olivier. Eu vou ficar com o destaque final, assim, fazendo um combo de tudo aquilo que a gente discutiu, né? Vou meio chovendo molhado, mas eu acho que é realmente importante, porque é algo que para mim é um conceito, né? Que é esse olhar diferenciado para a base. Eu acho que tomara que esse Campeonato Gaúcho seja uma evolução para a gente enxergar jogadores da base como DNA de Inter e Grêmio. Tu não conta a história do Inter e do Grêmio, especialmente em títulos, sem passar por categorias de base, né? O Grêmio terminou lá no jogo lá em Tóquio contra o Hamburgo com 6 da base, somando o Bonamil, que entrou no segundo tempo, entrou para jogar a prorrogação. Na metade do segundo tempo jogou a prorrogação. 6. O Inter no Mundial teve gol do Luiz Adriano, teve gol do Pato, antes na Libertadores teve gol do Sobis, as Recopas 2 tiveram Pato e Leandro Damião ganhando sozinho praticamente. Dos anos 70 nem vou falar, né? Nem vou falar porque era quase um time inteiro formado na base. Então, assim, Inter e Grêmio eles têm obrigação de olhar na base. O cara que é dirigente Inter e Grêmio e for ali comandar essas duas instituições, que são marcas do Rio Grande do Sul, eles têm que ter como é o Santos, né? Que o Jorge Andrade, lá que é gaúcho, gerente da base, me disse que ele chegou lá e os caras pressionavam quando não aparecia um jogador da base, mas não é de 18 anos. Ele era cobrado por ter um de 17, por ter um de 16 anos. Se não fizesse isso, os caras já olhavam ele meio virado lá. Inter e Grêmio tem que ter mais esse olhar, não só na pandemia, mas sempre. A base para Inter e Grêmio, que fica mais complexo de ter um super projeto como São Paulo, como o Rio de Janeiro tem, de um mega patrocinador, que coloca dinheiro e faz o super time, como o Atlético Mineiro, eles têm que trabalhar na estrutura. E a estrutura é categorias de base. É assim que o Inter ganhou, é assim que o Grêmio está ganhando. Um abraço, Diogo. Uma ótima semana para ti. Para todos nós. Valeu. Alex Bagé, destaques finais. Olha, Colin, eu me apego muito mais a essa questão realmente do início aí do Campeonato Gaúcho, né, desse período de transição de temporada que foi puxado para os dois, porque o Internacional viveu até a última rodada a possibilidade, até os últimos minutos, na verdade, da última rodada, a possibilidade de bater campeão brasileiro. O Grêmio já viveu um momento em que tinha uma preocupação de última rodada para poder, quem sabe, chegar no G4, mas daqui a pouco já tinha mais 2 finais de semana a preocupação da final de uma Copa do Brasil, e que esses meninos aproveitem a oportunidade. Eu me apego muito mais nisso. Eu não sou aquele cara que quer ver aquela parte utópica, eu vou ver um time com 11 titulares da base. Isso seria perfeito, mas dificilmente isso vai acontecer. Mas que eles ganhem essa sequência, que possam mostrar, que a gente possa ver o Lucas Araújo tendo 3, 4 jogos, assim como o Wanderson. O Wanderson
entrou no primeiro, entrou bem, no segundo ele entrou bem. Hoje ele tá numa tranquilidade que o torcedor do Grêmio não quer mais nem ouvir falar em outra possibilidade de lateral. Já começa a sonhar com outras coisas. Opa, esse é um cara do padrão europeu, esse é o cara que daqui a pouco vai aparecer na convocação da seleção brasileira. O torcedor já ultrapassou etapas, ele já tem a confiança ali, por exemplo, no Wanderson. Se o Grêmio não vai contratar um goleiro top que possa chegar e finalmente substituir à altura o que foi o Marcelo Groi, poxa, que o Grêmio então dê oportunidade pro Breno, para que ele possa fazer mais 2, 3 jogos, para que ele tenha essa condição, como a gente falou ao longo do programa, de vez em quando também errar. Isso também faz parte do jogo. Abraço, foi um prazer aí. Até mais, Colin. Sala de domingo bem melhor que sala de redação, né, Bagé? Eu gosto dos dois, Colin. Não me põe nessa furada aí. Eu tô chegando agora. Aliás, foi um prazer participar. Pô, com o Léo, com o Diogo, caras que eu era gurizinho em Bagé, o Colin. E eu já lia eles na 0 hora, cara. Sim, isso aí. Ô, Léo, 2 minutos para as considerações finais. Grande Leonardo Oliveira. O Bagé me lia porque eu comecei muito cedo, já comecei na pré-escola. Eu entrei na pré-escola dentro da 0 hora, entendeu, Bagé? Sim. Aí tinha uma máquina de escrever livre, eu sentei e saí escrevendo e os caras deixaram. E aí alguns textos publicavam, por isso que tu me lia. Porque eu comecei muito cedo. Mas o Bagé é um grande reforço. Eu sou fã do Bagé, não é de hoje, a gente tem uma boa relação. E que bom que o Bagé está entre nós. Colin, meu minuto final aqui é quase um peixe vendido, mas é a venda de um peixe para provocar uma discussão, né? Na minha coluna de final de semana em 0 hora, em GZH, eu trago uma entrevista com o Fernando Ferreira, que é consultor, auditor e economista, né? Diretor da Pluri, que analisa o mercado do futebol. E o Fernando, eu fui conversar com o Fernando, que é sempre um bom papo, para saber, Fernando, estamos completando 1 ano sem público. E a perspectiva é de que tenhamos quase um novo ano, né, mais 12 meses sem torcida, ou pelo menos 7, 8 meses. Aí o Fernando me traz um número que é assustador, né? A Pluri analisa 34 principais equipes do Brasil e só em bilheteria a perda é de 450 milhões. As perdas totais, elas são de 1 bilhão e 200 milhões na indústria do futebol, com essa temporada paralela à pandemia. E o Fernando aponta como uma saída o corte de salários, porque não podem os clubes estar perdendo receita, deixando de arrecadar e continuar pagando salários fora da realidade, salários astronômicos. Então ele sugere que os clubes desta vez se unam e daqui a pouco estipulem um teto, né? Eu acho isso uma utopia, eu acho improvável. Mas os movimentos de Grêmio e Inter mostram, principalmente do Inter, de uma reengenharia financeira de que vai apostar num corte de salários, Colin. Um abração, grande abraço para todos nós. Boa semana, Léo. Leonardo Oliveira, fechamos o Sala de Domingo, sempre para a Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o plano. Pegada, calçados feitos para você conquistar. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Voltar a mandar um abraço aqui pro Heron Moraes, lá do marketing da Farmácia São João. Steel, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo. Em seguida, vem o cardápio de domingo, comandado pelo meu amigão Thiago Bittencourt. Recomendo, fica ligado. Forte abraço, tchau.